Você sabia que os zíperes têm travas? Ou que os recipientes de comida foram projetados para tornar sua vida muito mais fácil se você soubesse como usá-los corretamente? Prepare-se para descobrir os segredos por trás dos itens do dia a dia que você certamente não dava valor. Alguns aviões têm asas com extremidades viradas para cima. Mas por quê? Quando um avião está voando pelo céu, o ar começa a espiralar em torno das pontas das asas. Isso pode causar algo chamado arrasto. Isso significa que o avião tem que trabalhar mais para avançar, pois o arrasto age gerando resistência. As extremidades viradas para cima, ou winglets, reduzem a quantidade do arrasto do avião. Isso torna a viagem mais suave e eficiente e melhora a estabilidade da aeronave. Muitos países ao redor do mundo começam a explorar o vento como forma de gerar eletricidade. Isso envolve o uso de grandes turbinas. Essas máquinas gigantes têm hélices enormes que giram com o vento. Com isso, elas geram energia que pode ser levada para a rede elétrica. Você pode pensar que essas hélices têm as bordas lisas, como um ventilador. Mas não. Na verdade, elas são cobertas por pequenos dentes pontiagudos chamados serrilhados, parecidos com uma serra. Quem vive perto de turbinas eólicas agradece muito esses serrilhados, pois eles não apenas reduzem o ruído à medida que as hélices giram, tornando-as muito mais silenciosas, como também reduzem a distância que esse ruído percorre. E também aposto que você usa incorretamente. Ao fazer uma batida, por exemplo, você coloca todas aquelas frutas e vegetais saudáveis e depois os cobre com seu líquido preferido? Então você liga o dispositivo e ele vibra, bate e treme como se fosse perder os parafusos. Bem, você deve adicionar todos os líquidos primeiro, e somente então adicionar os sólidos. Assim, as lâminas não precisam se esforçar tanto para girar através do líquido. Isso cria um efeito de redemoinho, e o aparelho consegue puxar os alimentos sólidos para baixo e misturar tudo uniformemente. Sua próxima batida terá menos pedaços. Sim, de nada. Eu sei que com as operações bancárias online você está lidando com menos cheques. Mas da próxima vez que vir dê uma olhada de perto na linha para assinatura na frente e atrás. Não, mais de perto do que isso. Acho que talvez você precise pegar uma lupa. Essas linhas são formadas por palavras realmente pequeninas, chamadas de microimpressão. Elas dificultam a impressão de cheques falsos e são indicadas no cheque com as letras MP, muitas vezes perto de onde vai a assinatura. As palavras que compõem essas linhas podem ser qualquer coisa como assinatura autorizada ou documento original. A maioria das impressoras não consegue reproduzir a microimpressão, facilitando a detecção de um cheque falso. Hoje em dia tem álcool gel por toda parte. Sim, nada passa por mim, e embora seja ótimo para manter suas mãos livres de germes, na verdade ele é muito mais útil do que você pensa. Alguns de nós cometem o erro de usar canetinha do tipo permanente no quadro branco. Adivinha, ela não sai, mas se pegar o álcool gel, pode remover essa mancha teimosa. E também pode ajudar na limpeza de janelas, óculos de sol e espelhos. Você tem uma chave mágica para o seu carro? A maioria das chaves são projetadas para travar e destravar as portas do carro. Algumas até permitem que você o ligue à distância, mas tem um recurso que algumas chaves têm que você nunca saberia, a menos que lesse o manual. E quem tem tempo para isso? Para ver se você tem uma chave especial, mantenha pressionado o botão de desbloqueio por 2 segundos. Em algumas marcas, esse comando abrirá as janelas do carro. Isso permite que você acesse o veículo se houver algum problema com as travas das portas ou deixe o ar quente sair em um dia de verão. Você deve ter notado um buraco ao longo da lateral do corpo ou do cilindro de algumas canetas esferográficas. Ele é projetado para controlar a pressão. O furo garante que as pressões interna e externa sejam iguais, permitindo que a tinta flua livremente na ponta. Se essas pressões fossem diferentes, a tinta poderia ficar presa dentro, tornando a caneta inútil. Outro buraco que você pode ver fica no topo da tampa de uma caneta. Este é um novo desenvolvimento que as empresas implementaram em 1991. Primeiro, ele ajuda a evitar que a tinta seque. Oba! Em segundo lugar, garante que, se você a engolir acidentalmente, a tampa não bloqueará completamente suas vias aéreas. Você ainda pode respirar enquanto procura ajuda. Oba! Eba! Mas, de repente, que tal parar de colocar as tampas na boca antes de qualquer coisa? E por falar em furos, alguns sapatos são feitos com 2 furos extras, ou ilhós. Eles estão localizados perto do arco, logo acima da sola. Todo mundo presume que eles estão lá para ajudar seus pés a respirar e manter a transpiração, sem falar no mau cheiro, no mínimo. Mas na verdade, eles servem para amarrar. Eles permitem que você deixe o calçado mais ajustado, reduzindo as chances de torcer o tornozelo. Algumas pessoas preferem beber refrigerante de garrafa de vidro, argumentando que o sabor é melhor,
Se isso é verdade ou não, a garrafa tem um recurso de design exclusivo que a maioria das pessoas ignora completamente. É aquele pescoço longo e afilado. O calor é transferido pela mão. Se você segurar a garrafa ao redor do corpo mais grosso, estará aquecendo o conteúdo em seu interior. Coca-Cola quente? Não, obrigado. Você deve segurar o gargalo longo em vez disso. Assim, sua bebida ficará mais gelada por mais tempo. Com fome, quem não gosta de uma deliciosa comida chinesa? Aqui está algo chocante. Aqueles recipientes resistentes em que a comida vem podem ser transformados em pratos. Primeiro, pegue os vincos nas laterais da embalagem. Separe-os lentamente. Empurre os cantos para baixo para achatar a caixa. Isso é ideal para pratos de arroz e macarrão, mas não tão indicado para sopa. Outra surpresa? As embalagens de comida chinesa para a viagem não foram inventadas na China. Elas foram criadas em 1894 por Frederick Weeks Wilcox, de Chicago. Ele chamou sua criação de balde de papel e foi inspirado por um origami japonês quando as projetou. À medida que a comida chinesa ganhava popularidade nos Estados Unidos, esses baldes de papel eram usados para entrega e retirada e, por fim, foram associados a esse estilo particular de culinária. Quando se trata de sobremesa, café da manhã, ou ambos na verdade, uma escolha popular é o donut. Mas as pessoas muitas vezes se perguntam sobre o buraco no meio dele. Espere, outro buraco? Pode apostar. Embora seja difícil saber quem realmente inventou o buraco na rosquinha, algumas histórias dão crédito a um marinheiro chamado Hanson Gregory. Era 1847 e ele tinha apenas 16 anos. Na época, ele estava trabalhando em um navio de comércio de cal. Os bolinhos fritos servidos a bordo eram bons e crocantes por fora, mas mal passados e pastosos por dentro. Ele sugeriu fazer um buraco no meio, o que permitiria que a massa ficasse uniforme ao fritar. Assim nasceu o donut moderno. Hanson agora é o meu herói pessoal. Claro que, com toda essa comida, vai ficar um pouco mais difícil colocar as calças. Felizmente, a maioria dos zíperes agora tem travas. Um mecanismo de travamento que muitas vezes se parece com um pequeno pino ou protuberância foi colocado para ajudar a manter o zíper fechado. Quando você posiciona o puxador ao longo dos dentes, o pino se encaixa no lugar e o zíper não consegue se mover. Quando você levanta o puxador, ele fica desbloqueado e pode abri-lo e fechá-lo facilmente. Mas por que as letras no teclado do computador têm uma ordem tão aleatória? Esse recurso é do tempo em que eram usadas máquinas de escrever manuais. Inicialmente, as teclas eram colocadas em ordem alfabética, mas dessa forma, as pessoas conseguiam digitar rápido demais para a máquina dar conta. As alavancas associadas a certas letras muitas vezes ficavam presas umas às outras. O teclado QWERTY, que ainda usamos hoje, foi projetado para desacelerar a digitação e reduzir a chance de pressionar duas teclas ao mesmo tempo, o que muitas vezes fazia travar. O teclado QWERTY pode não ser mais essencial, mas já nos acostumamos com ele. Agora, sinta as teclas F e J no seu computador. Cada uma tem uma pequena saliência. Elas são conhecidas como linhas de relevo, e as teclas F e J são chamadas de teclas de posição. Foram projetadas para te ajudar a colocar as mãos corretamente ao digitar sem ter que olhar para o teclado. Isso permite o toque de digitação, em que você usa a memória muscular para lembrar onde estava cada tecla. Para que funcione, é preciso colocar os dedos em uma posição específica antes de começar. Isso significa ASDF para a mão esquerda e JKLC cedilha para a mão direita. Isso é especialmente útil se você precisa transcrever algo para o seu trabalho. Você pode ler o original e digitá-lo sem diminuir a velocidade para olhar para o teclado. Até mesmo o corpo humano tem seus próprios pequenos segredos escondidos à vista de todos. Nos dedos, na base de cada unha, há algo chamado cutícula. Muitas pessoas pensam que é apenas um pouco de pele extra e a cortam ou aparam quando vão na manicure. Mas a cutícula serve para proteger a unha de ser infectada por bactérias ou fungos. Ao removê-la, você está deixando suas unhas expostas. Se você realmente quer a aparência de uma unha mais longa, pode empurrar suavemente a cutícula de volta para a base da unha. Ela ainda vai fazer sua função, e você ainda pode fazer aquele incrível design de unhas que sempre quis. A maioria dos zíperes metálicos tem uma tranca escondida na parte interna para evitar situações constrangedoras. Não deixe a alça do cursor do zíper virada para cima. Quando você a deixa para baixo, o zíper trava automaticamente. É tudo graças àquelas pequenas ranhuras escondidas debaixo da alça. Quase qualquer banheiro público tem uma lacuna grande entre o chão e a porta. A razão para isso é realmente minimizar o nível de privacidade e conforto, para que as pessoas não fiquem lá por muito tempo e filas não se formem.
Também é mais fácil de limpar e mais seguro no caso de alguma emergência. O leite estragado emite gases, como a maioria dos alimentos quando estragam. Uma embalagem plástica de leite tem uma forma côncava em um dos lados. Então, quando os gases se expandem lá dentro, ela também se estende e a forma côncava se curva para fora. Além disso, se você quiser guardar um pouco de leite para mais tarde e congelá-lo, a embalagem se expandirá quando o leite ficar sólido e ocupar mais espaço na jarra. Um pacote de discos de algodão tem essas cordas para que possamos pendurá-lo em algum gancho ou suporte. E não há necessidade de fechar e abrir o pacote novamente. Olhe para a parte inferior da embalagem. Ela tem uma linha perfurada. Rasgue ao longo dela e agora está pronto para você puxar um disquinho de algodão. As bananas tendem a ficar pretas muito rapidamente. Para armazená-las por mais tempo, enrole um pouco de papel filme ao redor do caule para ajudar a fruta a permanecer fresca por mais alguns dias. As batatas fritas são mais gostosas com um pouco de molho ou ketchup, mas se vierem em um pacote mole, você pode ter dificuldade em encontrar onde derramá-lo. Da próxima vez, vire a aba dobrável na parte superior da caixa de batatas fritas para fora, e você terá um prato improvisado conveniente para o condimento. Algumas canetas esferográficas têm um pequeno orifício na lateral, cuja função não é clara. Na verdade, é um sistema de ventilação. Sem ele, a tinta ficaria onde está e não fluiria para a ponta da caneta. Os óculos de sol modernos, estilo aviador, foram inicialmente feitos na década de 1930. Antes disso, os pilotos usavam óculos coloridos para proteger seus olhos do brilho e das baixas temperaturas. Mas eles não eram realmente suficientes para bloquear a luz ofuscante do céu. Então, mais tarde, um novo tipo de óculos de sol foi desenvolvido, o que agora conhecemos como aviador. Sua estrutura metálica leve os tornou fáceis de colocar e retirar à vontade, e a tonalidade verde ajuda a cortar a luz azul. Além disso, as lentes verdes, agora icônicas, só deixam 15% da luz passar. Seu formato de lágrima ajuda os pilotos a olharem para baixo sem o risco de ficar cego pelo brilho que vem de baixo. A casa de botão aparentemente aleatória na lapela de um terno já teve um propósito real. No século XVIII, os homens costumavam usar roupas com golas altas que tinham botões até o topo. Eles poderiam soltá-las um pouco em dias particularmente quentes, desabotoando o colarinho. A parte superior do peito da roupa formaria duas abas dobradas. Com o tempo, esta forma se tornou o clássico que conhecemos hoje como terno. O botão não está em lugar nenhum, mas a casa de botão permanece no lugar como uma lembrança do passado. Muitas jaquetas, especialmente as esportivas, têm um pequeno bolso no peito. Seu nome é Bolso de Napoleão e é realmente uma referência ao notório líder francês do início do século XIX. Em seus retratos, ele muitas vezes era retratado com uma de suas mãos dentro de sua jaqueta no nível do peito, e essa pose se tornou muito conhecida graças a ele. O bolso de Napoleão é exatamente onde ele colocava a mão, mas hoje em dia é usado principalmente para manter mapas ou lanches à mão, e um smartphone também se encaixa ali perfeitamente. O anel na parte inferior de uma frigideira de ferro fundido foi introduzido pela primeira vez quando o gás natural ainda não existia, e as pessoas usavam principalmente fogões a lenha para cozinhar. Queimavam-se troncos de madeira em diferentes compartimentos, e depois se colocavam panelas e frigideiras por cima para aquecer a comida. O anel na parte inferior da frigideira permitia que ela ficasse um pouco acima e fora da chama. Mas sua origem não foi uma característica de design. Na verdade, era uma questão do material utilizado. Quando se faz uma panela de ferro fundido, é difícil conseguir um nivelamento perfeito na parte inferior, e até mesmo a menor irregularidade faria a frigideira balançar no fogão. É aí que o anel entra em jogo. Você pode lixá-lo sem precisar fazer isso com o resto do fundo, o que pioraria a qualidade. E quando lixado, o anel fica perfeitamente plano, fazendo com que a frigideira não balance. A tecla Command, destinada a ajudar os usuários a ficarem sem um mouse no MacBook, remonta à década de 1980. Seu nome original era a tecla da Apple, mas Steve Jobs não queria saturar o nome da empresa. Essa decisão significava que também precisaria haver um logotipo alternativo. Jobs deu a tarefa de encontrar um símbolo para representar a noção de comando a uma das artistas de bitmap residentes da empresa, e a forma que ela criou, o icônico design de pretzel, foi inspirada nos mapas nórdicos, onde era usada para marcar acampamentos. Acendedores de fogão escondem um segredo. Eles não são tão especiais. Na maioria dos casos, eles têm um isqueiro comum dentro, além de um mecanismo especial para ajudar a faísca a acender o fogão ou a vela.
Em muitos lugares, os rótulos de frutas e vegetais têm números que indicam os países de onde vêm e como foram cultivados. Um número de 5 dígitos começando com um 8 significa que a fruta ou vegetal foi geneticamente modificado. Se o número começa com um 9, ele foi cultivado organicamente, e o resto cultivado da maneira usual. Geralmente tem números de 4 dígitos que começam com um 3 ou 4. Círculos multicoloridos na parte inferior de um saco de batatinha informam ao fabricante se tudo está impresso da maneira certa, e sua localização serve para a máquina de corte saber o local exato do corte. Existe um ícone em itens de cosméticos que se parece com uma caixa aberta com a marcação 12M ou 24M escrita. Este ícone informa quanto tempo o produto pode durar após a abertura. O número e a letra indicam o número de meses, 12 ou 24. Em Londres, alguns postes parecem lâmpadas de rua, mas não têm lâmpadas. O nome oficial deles é canos de odor. Eles são uma coisa do passado agora, mas costumavam ser úteis no século XIX. Esses postes ocos levariam o ar e gases explosivos com um mau cheiro para evitar consequências indesejadas. Delineadores de lábios e lápis de olho automáticos têm um apontador instalado. A tampa na parte de trás do lápis não revela apenas a cor. Você pode retirá-la e apontar o produto. Você pode fazer um suporte improvisado para hashis descartáveis. Eles têm uma parte levantada em uma extremidade antes de você dividir o par. Então, da próxima vez que jantar sushi, tente quebrar essa parte em vez de separar os dois, como normalmente o faz. Quando você quiser fazer uma pausa, basta colocar o hashi neste suporte. A nota de dólar também tem seus segredos. Uma letra grande com um aro mostra qual banco é responsável pela emissão desta nota. Existem 12 bancos distribuindo a moeda. Por exemplo, o L diz que a cédula foi impressa em São Francisco. Só há uma maneira correta de armazenar manteiga de amendoim. Se você a armazenar virada para cima, ela pode ficar sólida rapidamente. O truque é mantê-la de cabeça para baixo, para que os óleos não fiquem no fundo o tempo todo e se distribuam uniformemente. Não importa a cafeteria que você frequente, todos os copos descartáveis parecem exatamente iguais, apenas o logotipo muda. O segredo aqui é a forma especial que permite que você curta sua bebida rapidamente. Em cima, ele é sempre mais largo, permitindo que acomode seu nariz enquanto você bebe. A parte inferior é sempre mais estreita, para que a pessoa possa segurar o copo mais facilmente, mesmo que a mão seja relativamente pequena. Essa diferença de largura também permite que os copos sejam empilhados. O logotipo do TikTok não é apenas um símbolo musical, é na verdade uma letra D. Quando foi criado em 2016, o aplicativo tinha um nome diferente que era Douyin. O logotipo praticamente não mudou desde então, passando apenas por algumas pequenas revisões. Foi criado por um designer anônimo que se inspirou em um show que havia assistido. Atualmente, é um dos logotipos mais reconhecíveis por aí, com o aplicativo ostentando mais de 1,1 bilhão de usuários mensais, apesar de não ter um link real com o nome TikTok. Todos nós reconhecemos a icônica sereia da Starbucks, mas ela esconde um segredo. Quando a equipe criativa da Starbucks projetou o logotipo, ela era estranhamente bonita, tanto que parecia quase assustadora. Não se assemelhava a uma figura humana, parecia mais um robô ou um ser de outro planeta. A equipe descobriu que isso acontecia por seu rosto ser perfeitamente simétrico, ao contrário de qualquer ser humano. Agora dê uma olhada mais de perto. Observe que há mais sombra no lado direito, e o nariz dela também fica mais baixo nesse lado. A equipe a tornou assimétrica para parecer mais acessível e amigável. Ao contrário da maioria das outras marcas, a esportiva Adidas tem 4 logotipos diferentes. Há 3 listras instantaneamente reconhecíveis, bem como outros 3 designs, cada um com seu segredo. As folhas do desenho trifólio representam 3 partes do mundo onde você pode comprar produtos Adidas. São elas: Américas, Europa e Ásia. As 3 listras inclinadas parecem uma montanha. Isso é para transmitir a mensagem de superar desafios e perseguir metas, aconteça o que acontecer. Por fim, o redondo representa um globo e a rapidez com que a marca se adapta às mudanças. Cada logotipo é usado para uma linha diferente de vestuário. As 3 listras aparecem em todos os produtos. O trifólio é para roupas e calçados casuais. A montanha é para roupas feitas para atletas profissionais. E o globo é para quando a marca colabora com estilistas famosos. A Nike, concorrente da Adidas, também tem um segredo escondido em seu logotipo. A Nike tem o nome da deusa grega da vitória, e o símbolo da marca representa a sua asa.
Você não poderá deixar de ver esse detalhe no logotipo do Little Caesar. Olha só a toga do cara. Os ornamentos na barra inferior da toga não são um padrão aleatório. São muitos L's e C's repetidos. Percebeu? LC para Little Caesars. O design foi alterado para incluir as letras em 2017. Antes disso, a parte inferior era apenas um padrão geométrico clássico. A Unilever é a empresa mãe de uma série de marcas, incluindo Lipton, Dove e um sorvete amado por muitos, Magnum. O logotipo é uma grande letra U azul, mas olhe mais de perto e você verá que é feito de vários símbolos minúsculos. Cada ícone representa um aspecto único do negócio, bem como o amor da empresa pela sustentabilidade. Há um par de lábios atrevidos que representam comunicação e transparência, uma pomba para simbolizar a liberdade, bem como uma pimenta para representar os ingredientes frescos dos produtos Unilever. São 24 mini-imagens no total. Veja se você consegue identificar todas elas. A Staples mudou seu logotipo em 2019, mas o antigo sempre será um tanto icônico. Há muito pouco tempo eu percebi que o L no antigo logotipo da Staples é na verdade um grampo meio aberto. Este está em uso há mais de 25 anos. O logotipo original da Netflix era um rolo de filme como os de antigamente, que separava as palavras Net e Flix. A empresa foi fundada em 1997, sendo mais antiga que o Google. Eles começaram como um serviço de aluguel de DVDs, mas mudaram para o streaming. Com todas as mudanças tecnológicas sofisticadas que aconteceram ao longo dos anos, também vieram muitas mudanças no logotipo. E embora sua aparência seja completamente diferente, o logotipo mais recente da Netflix ainda é uma homenagem ao ícone original de 1997. Parece ser apenas uma letra N vermelha, mas olhe mais de perto e você notará que as duas linhas externas são ligeiramente mais escuras do que a do meio. Isso faz com que pareça um rolo de filme antigo, como no logotipo original. A famosa marca de chips Tostitos tem algumas imagens divertidas escondidas em sua marca. O T, o I e o outro T são, na verdade, duas pessoas em uma mesa comendo alguns deliciosos salgadinhos com molho. O antigo logotipo do time de beisebol Milwaukee Brewers pode parecer apenas uma luva de beisebol, mas você ficará surpreso. Dê uma olhada mais atenta e você verá que todo o logotipo é criado a partir de um M e um B. Wendy's está emitindo uma vibe caseira com seu logotipo para parecer mais amigável e acessível. Mas, se aumentarmos o zoom, você verá que a empresa dá um passo adiante com o uso de uma mensagem oculta. Dê uma olhada no colarinho da Wendy e você verá que soletra a palavra mom, ou mamãe. O logotipo da Versace é uma cabeça de medusa. O fundador, Gianni Versace, se inspirou na personagem da mitologia grega, que fazia qualquer pessoa que a olhasse virar pedra. Versace queria que suas roupas tivessem o mesmo efeito do olhar da medusa, pois as roupas são tão bonitas e de tirar o fôlego, que fazem com que as pessoas parem para olhar, exatamente como se fossem transformadas em pedra. Projetado em 1913, os 5 anéis do logotipo olímpico tornaram-no uma das peças mais icônicas de marcas esportivas de todos os tempos. No início dos anos 90, era considerada a existência de apenas 5 continentes: Europa, Ásia, África, Oceania e Américas. Cada anel representa um deles. Atualmente, a maioria dos geógrafos divide o mundo em 6 continentes: Américas, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica. Os geógrafos estadunidenses consideram a existência de 7 continentes, pois dividem a América em Sul e Norte. Mas as Olimpíadas optaram por manter os 5 anéis originais. Os círculos azul, amarelo, preto, verde e vermelho, combinados com fundo branco, representavam as cores das bandeiras de todos os países à época. A empresa de jeans Levi's foi fundada em 1873 e até 1923 era conhecida pela marca de 2 cavalos. Cada peça tinha a imagem de uma calça com 2 cavalos tentando rasgá-la. A ideia por trás dessa imagem, que era a maioria dos clientes da Levi's, nas décadas de 1880 e 90, era analfabeta, portanto não sabia ler ou escrever. Mas a Levi's queria deixar claro o quão forte seu jeans era, então se criou essa imagem para que seus clientes pudessem ter certeza do quanto as calças eram resistentes. O logotipo da Wikipedia parece incompleto de propósito, para representar a natureza incompleta do projeto da Wikipedia como um todo. Sempre há mais páginas para adicionar e novas informações surgem todos os dias. As imagens de cada peça do quebra-cabeça também são a primeira letra de Wikipedia em diferentes idiomas. As setas no logotipo do Subway têm um propósito oculto. Apontam para a entrada e a saída da lanchonete.
As setas também ajudam a criar a ideia de velocidade, reforçando a ideia de que Subway é uma ótima opção para uma refeição rápida. Sempre houve uma ilusão de ótica oculta no logotipo da FedEx. Pegue seus binóculos e dê uma olhada entre o E e o X, e você verá uma seta branca. A seta foi adicionada no ano de 2000 para representar velocidade, precisão e perseverança em atingir metas. O pavão oculto no logotipo da NBC tem alguns significados secretos. Quando o logotipo estava sendo desenhado, a TV colorida estava apenas sendo introduzida. A rede queria encorajar as pessoas a mudar do preto e branco para o colorido, então incluiu a cauda de pavão multicor. O design foi inspirado na frase "orgulhoso como um pavão", promovendo a ideia de que a NBC estava orgulhosa de seu novo sistema a cores. As 6 diferentes cores das penas representam as 6 divisões diferentes da rede. O Tour de France é uma das corridas de bicicleta mais famosas do mundo, e seu logotipo tem 2 segredos escondidos. Primeiro, há um ciclista escondido nas imagens, formado pelas letras U e R, e ele está andando em uma bicicleta composta pela letra O. O círculo que forma a roda da frente da bicicleta é amarelo, pois é da mesma cor do suéter concedido aos vencedores da corrida. Então, considere isso. As pessoas começaram a fazer ranhuras nas laterais das moedas dos séculos passados para combater falsificações. Antigamente, os falsários cortavam as bordas lisas e usavam o metal para fazer novas moedas, mas com as ranhuras ficou impossível esconder o corte. Estes pequenos cilindros nos cabos dos carregadores são chamados de ferritas ou núcleos de ferrite. Eles são óxido de ferro magnético que ajuda a evitar interferência eletromagnética. Em outras palavras, protegem seu dispositivo contra falhas. Todos sabemos sobre estes pequenos bolsos nos jeans, onde as pessoas costumavam guardar seus relógios de bolso. Mas e estes pequenos botões de metal? Eles ajudam a manter o tecido unido e são costurados onde o jeans pode rasgar durante o movimento ou esforço. Os pequenos orifícios em algumas mochilas foram projetados para amarrar equipamentos extras a elas. Assim, você pode passar cordas por eles e amarrar os tênis, se não quiser guardá-los dentro da mochila ou levá-los nas mãos. Este pequeno ponto ao lado da câmera do seu iPhone é um microfone. Ele ajuda a obter uma melhor qualidade de som ao gravar um vídeo. O recurso Spotlight no seu Mac pode ser usado não apenas para a pesquisa rápida de arquivos e aplicativos, como também como calculadora. Basta digitar o problema matemático que você precisa resolver. O Spotlight também usa dados de dicionários internos. Digite qualquer palavra na barra de pesquisa e você poderá obter informações sobre ela. Você acabou de comprar uma nova garrafa de óleo, está abrindo a tampa e vendo este pequeno remendo que pode arrancar puxando o lacre. Tire-o, mas não o jogue no lixo. Coloque-o de volta de cabeça para baixo para controlar o fluxo do óleo pressionando o dedo contra ele. As pequenas saliências nas teclas F e J do teclado ajudam seus dedos a navegar durante a digitação. Quando os indicadores estão nessas saliências, você sabe exatamente onde estão as outras letras. As cerdas nas laterais das escadas rolantes não são para polir seus sapatos, mas para sua segurança. Essas coisinhas de nylon evitam que seus cadarços e roupas entrem nas engrenagens do equipamento. Não, isso não seria nada bom. A maioria das maçanetas das portas é feita de latão. Este tipo de metal é bom para combater micróbios, que não se multiplicam tanto nesse tipo de superfície. Os banheiros públicos não parecem muito privados por um motivo. Grandes aberturas na parte inferior foram criadas para fazer você querer sair de lá o mais rápido possível. Graças a este design, quase não há filas. Você pode usar a tampa de plástico dos copos de refrigerante como porta-copos. Ela tem a forma perfeita para segurar a bebida e evitar que a superfície de mesa fique molhada. Não vire a tampa de cabeça para baixo. Basta colocá-la na mesa da mesma forma que estava no copo. Se você estiver preso em um carro durante um acidente e não puder abrir as portas, pode usar barras de encosto de cabeça removível para quebrar o vidro e sair. Sabe aqueles pequenos discos de plástico dentro das tampinhas das garrafas? Essas coisinhas ajudam a preservar o vácuo dentro delas, mantenham o refrigerante gaseificado. Você provavelmente já viu alimentos serem aquecidos no micro-ondas pelo menos uma vez na vida. Emocionante, eu sei. Mas por que os fabricantes deixam as portas tão escuras? Este filme preto é necessário para bloquear campos eletromagnéticos. Estes pequenos pontos nos cadeados, próximos ao buraco da fechadura, são projetados para eliminar a umidade se a água entrar. Além disso, se a trava ficar presa ou começar a enferrujar, você pode colocar óleo nela através desse orifício para corrigir o problema. A bola de golfe é coberta de pequenos furos para ter uma boa aerodinâmica. Eles são chamados de alvéolos, e o design ajuda a bola a voar mais longe e uniformemente.
Algumas canecas têm uma pequena ranhura na parte externa do fundo. Isso ajuda a água a sair e evita que se acumule quando a xícara estiver na máquina de lavar louça. Os óculos de sol foram inventados não para proteger os olhos da exposição solar. Eles eram usados durante as expedições ao Ártico. Uma enorme quantidade de neve pode cegar uma pessoa, assim como um flash brilhante. Para proteger os olhos, foi então criado esse tipo de óculos. Você pode usar suas camisetas não apenas para se vestir, mas também como camada protetora para sua bagagem. Basta colocá-las na sua mala como capa e não perca tempo embrulhando-a em plástico. Aquele botão na parte de trás da gola de uma camisa está lá para manter a gravata sob o colarinho. Sim, as pessoas não usam mais dessa forma porque todas as gravatas são mais finas agora. Mas o botão ainda está lá como uma função decorativa. E aqui está o propósito inicial de uma gravata. Ela foi criada na Europa no século XVII para ajustar o colarinho. Desta forma, as pessoas protegiam seus pescoços de um vento forte. Assim, se acostumaram com essa parte da vestimenta e fizeram dela um acessório indispensável para reuniões reais. Os pompons macios sobre os gorros foram inventados há vários séculos. Os marinheiros os usavam para evitar bater a cabeça contra tetos e bordas baixas dos navios. A maioria dos cabides é feita de madeira de cedro, pois esse material contém muitos óleos naturais que repelem as traças, que por sua vez adoram comer roupas. As lâmpadas são esféricas porque tal forma permite que a luz seja distribuída uniformemente. Além disso, são mais baratas e fáceis de produzir. Já encontrou estes pedaços de tecido em roupas novas? Eles não são apenas remendos, mas também itens extras para usar antes da lavagem. Você pode colocar na máquina de lavar e ver o que acontece. Se ficar tudo bem, é seguro colocar a roupa nova na máquina com segurança. Seu ventilador de teto tem 2 modos de operação, inverno e verão. Basta encontrar o interruptor dele. Empurre-o para cima para ativar o modo de inverno e para baixo o de verão. Neste, o aparelho sopra o ar para baixo, fazendo o contrário na posição inverno. A maioria das pessoas tem este desentupidor redondo no banheiro. Nos filmes, o utilizam para eliminar o entupimento no vaso sanitário, mas na verdade, ele serve para acabar com bloqueios na pia. Para o vaso, é necessário usar outro dispositivo especial. O espaço extra sob o forno não serve para guardar panelas e potes. Você pode colocar alguns pratos prontos lá. O calor do fogão manterá tudo quente. Isso é útil se você estiver esperando amigos atrasados para o jantar. Você está tirando um pacote de pipoca do micro-ondas após o preparo. Está vendo o buraquinho na parte de cima do saco? Basta usá-lo para se livrar dos pequenos grãos não estourados. Agite o pacote sobre um prato e todos os grãos cairão pelo buraco. Quase todas as pessoas usam o travesseiro de viagem incorretamente. Normalmente colocam as 2 pontas para frente e deitam de cabeça para trás. Tente virar o travesseiro para o outro lado. O arco deve estar sob o queixo e as 2 extremidades direcionadas para trás. Deite a cabeça para frente e seu pescoço ficará muito mais confortável nessa posição. E você vai tirar uma boa soneca. Os ímãs foram feitos em forma de ferradura para aumentar seu poder magnético. A parte azul indica o polo sul e a vermelha o norte. Os 2 polos funcionam simultaneamente e aumentam a atração. Graças ao design aerodinâmico perfeito, a maioria dos aviões pode voar longas distâncias mesmo sem motor. Em 1268, Roger Bacon fez a primeira menção escrita sobre o uso de lentes telescópicas para fins ópticos. As lentes de aumento colocadas em armações eram populares para a leitura tanto na Europa quanto na China naquela época. Então, ainda é um mistério se o Ocidente pegou isso do Oriente ou vice-versa. Se você se encontrar no meio do mar sem comida, pode tentar pescar. E quem sabe usar qualquer coisa como isca. Seu telefone, relógio, chaves e até os cadarços como linha de pesca. Amarre a isca e jogue-a na água. E boa sorte pegando o peixe que engoliu seu celular. Vai ser uma maravilha. Você pode virar o anel na tampa das latas de refrigerante e usá-lo para segurar o canudo no lugar. A metade azul da borracha não foi originalmente criada para apagar tinta. Inicialmente, ela apagava escritos e desenhos em papel mais grosso. A parte vermelha não permitia fazer isso sem deixar marcas, mas a azul realizava essa tarefa perfeitamente. A maioria de nós retira os bilhetes adesivos incorretamente. Tente fazer isso não de baixo para cima, mas pela lateral, ao longo da linha com cola. O papel vai grudar na parede por mais tempo dessa maneira. Você já se perguntou para que servem estes 2 furos no palito de pirulito? O tempo todo, você vai dizer. Bem, quando o palito é colocado na calda quente, o líquido flui para dentro. Isso cria uma fixação firme para o plástico.
Você acabou de passar a manhã toda na rua fazendo suas coisas e finalmente parou para tomar um café. Entra na cafeteria mais próxima, faz seu pedido e percebe que, na verdade, precisa mesmo usar o banheiro. E é daqueles comuns com várias divisórias de sanitários. Quando escolhe a sua, a do meio, entra e a sua mente começa a se perguntar: por qual motivo as portas das divisórias têm aquele espaço entre a porta e a fechadura? E por que elas também têm aquela lacuna enorme no chão? Dá pra fazer um rufar de tambores para este momento, por favor? Bem, meu amigo, não existe apenas uma razão específica para isso, mas sim várias. Os banheiros públicos são feitos para que as pessoas passem o menor tempo possível ali. Não é para se sentir confortável ou em casa. Assim, o design teria que passar essa ideia. Aí entram as lacunas. Em alguns banheiros, elas são tão grandes que os usuários podem até se sentir constrangidos em fazer suas necessidades com aquela preocupação de que as pessoas que estão na fila os vejam. Depois, tem a questão do preço. Fazer portas personalizadas pode ficar salgado. Isso significaria tirar as medidas exatas para que as portas se encaixem perfeitamente no espaço das baias onde serão instaladas. Aí, nem todas as lacunas dos banheiros públicos são necessariamente do mesmo tamanho. Elas podem variar, mesmo que essa variação seja pequena e muitas vezes imperceptível. Portanto, esses espaços realmente ajudam a reduzir as margens de erros e a deixar a construção mais econômica para quem paga. Caso uma porta seja mais larga ou mais estreita do que deveria, a lacuna regula essas diferenças e permite a sua instalação de qualquer maneira. Há também o caso da circulação de ar. A última coisa que se quer em um banheiro público é reter os odores, então é preciso um pouco de espaço sob e entre as portas para permitir que o ar flua. Finalmente, os espaços são uma grande medida de segurança. Eles vão sempre permitir que quem está do lado de fora veja se alguém dentro de uma cabine está se sentindo mal e talvez precise de ajuda. E sabe aquele buraco extra na parte superior da pia? Pois ele tem nome: extravasor de água, e foi projetado para evitar que a pia transborde. Portanto, caso alguém esqueça e deixe a torneira aberta por muito tempo, ou o cano fique entupido e a água não escoa pelo ralo, o extravasor entra em cena para salvar o dia. Digamos que você vai ganhar um pouco de tempo antes de ter todo o piso do banheiro alagado. Você já percebeu como pode ser satisfatório fechar a porta de um carro? Os fabricantes de automóveis dedicam muito tempo projetando esses sons. Estudos têm demonstrado que eles criam uma sensação de qualidade percebida pelo comprador. Tudo começa com a matéria-prima. Enquanto os automóveis antigos eram feitos com materiais mais pesados, as portas dos atuais são produzidas com um estanho mais leve, que pode fazer um som metálico bem desagradável quando você as fecha. Assim, as montadoras contratam engenheiros de som, o que garante que assim coloquem a quantidade exata de espuma, tapetes e estanho na composição para o barulho ser o mais reconfortante possível. E aqueles pontinhos no topo do vidro da frente do seu veículo? O padrão desses pequenos pontos pretos minimiza as distrações para seus olhos. Essa parte preta, também conhecida como frita, normalmente fica mais quente que as partes mais claras, o que evita que o para-brisa se deforme. E não, aquela aba no espelho retrovisor não é feita só para pendurar enfeites ou aromatizantes. Na verdade, é uma alavanca que permite ajustar a posição do espelho dependendo da hora do dia. Vire-a para um lado e é um modo de condução diurna. Altere para o outro e você estará pronto para dirigir com segurança durante a noite, pois assim diminui o brilho dos faróis dos carros que vêm atrás. Se você for a um supermercado que tem aqueles carrinhos que desbloqueiam ao inserir uma moeda, guarde essa informação. Há um segredo que pode ajudar. Caso esteja com as chaves de casa, verifique se alguma delas tem a cabeça arredondada. Se encontrar uma, tente usá-la para desbloquear o carrinho. Deve caber perfeitamente ali, acabando com a necessidade de carregar moedas. Porque, vamos combinar, quem ainda carrega moedas? Elevadores. Se quiser andar em um deles à sua maneira, experimente isso. A maioria tem uma combinação secreta de botões para pular todos os outros andares selecionados e ir direto para o seu. Isso pode funcionar, especialmente naqueles dias em que você apertou o 23, mas queria o 33. Na maioria dos elevadores, isso funciona pressionando simultaneamente o botão fechar porta junto com o do número do seu andar. Isso vai ajudar a chegar até lá sem parar. Alguns exigem pressionar 2 vezes os números do andar selecionado, porque isso geralmente cancela a solicitação feita antes. Enquanto outros, é preciso segurar o botão abrir porta e, em seguida, pressionar 2 vezes os dos andares que você deseja cancelar. Agora, para evitar problemas, é melhor não cancelar os andares das outras pessoas no elevador. Elas não ficarão nada felizes com isso. Lembre-se também de que existem alguns elevadores que podem não ter essa função. Para os apaixonados por mel, pode levantar a mão aí. Se o seu pote estiver cristalizado, saiba que isso é realmente um bom sinal. Significa que o produto não foi pasteurizado, ou seja, é um mel com melhor qualidade. Com a diminuição da temperatura, o ingrediente natural dele, também conhecido como glicose, fará com que ele cristalize.
Agora, para aproveitar, adicione uma camada de mel cristalizado na sua aveia ou torrada e aproveite assim a doçura da natureza. E se você não gosta de mel cristalizado, coloque-o no micro-ondas por 1 minuto ou 2. Ah, o outono e inverno. Todo mundo elegante e você já sabe o que isso significa. Chinelo com meia. Com certeza. Mas não há nada mais irritante no frio do que usar o seu lindo casaco de lã e se coçar o tempo todo. Na verdade, eu consigo ser mais irritante do que isso, mas vamos falar sobre casacos que coçam. Para evitar que isso aconteça novamente, aqui está o segredo. Vire-o do avesso e mergulhe-o na água fria. Adicione 2 ou 3 colheres de vinagre e deixe descansar por um tempo. Em seguida, escorra a água. Agora, enquanto o casaco ainda está molhado, massageie uma quantidade generosa de condicionador de cabelo nas fibras de lã. Deixe de molho por cerca de 30 minutos, pressione suavemente o excesso de água da lã e deixe secar em uma toalha. Pronto, chega de casaco que dá coceira. Alguns restaurantes de fast food dão pequenos copinhos de papel para os clientes encherem com ketchup, mostarda ou maionese. Mas se você está comendo nuggets de frango ou tentando mergulhar seu hambúrguer no molho, sempre fica um pouco nos copos que é impossível de alcançar. Da próxima vez, tente desdobrar o copinho. Ele se transformará em um pequeno pratinho de papel. E assim, vai dar para pegar todo o ketchup que ficou no fundo. Os cadeados usados em ambientes externos devem ser limpos e lubrificados a cada 3 meses. A lubrificação regular ajuda a evitar que eles emperrem em condições de clima frio. Procure o pequeno orifício na parte inferior da fechadura. Agora borrife óleo ali e pronto, fácil de abrir novamente. Uma coisa que muitas vezes não percebemos é aquela ponta na tampinha da pomada. Ela foi projetada para nos ajudar a romper o lacre de alumínio do tubo. Você só precisa virar a tampinha, pressioná-la no lacre e pronto. Depois de um longo dia de trabalho, nada melhor que um banho de espuma. Você abre a água quente e deixa correr por alguns minutos. Pode até acender uma vela e colocar óleos essenciais na água. Em seguida, adiciona o sabonete líquido. Aí mexe a água até que toda a superfície da banheira esteja cheia de bolhas e entra. As bolhas do banho de espuma têm uma função fundamental. Elas preservam a temperatura da água, que assim fica morna por mais tempo. Seus pés suam muito? Pergunta estranha, eu sei. Mas se você é dessas pessoas, aqui vai uma boa notícia. Nem tudo está perdido. Tente colocar um saquinho de chá desidratado dentro dos sapatos e guarde-os em um local seco por um tempo. Os saquinhos de chá absorverão a umidade e o cheiro das palmilhas. Eu estava aqui pensando, não deveríamos ter aprendido essas coisas na escola? Bem, de qualquer forma, se aprendeu algo novo hoje, não deixe de contar pra gente nos comentários abaixo. Vários tipos de queijo têm buracos por um motivo. Por exemplo, o suíço é feito com bactérias especiais que produzem dióxido de carbono. À medida que o CO2 é emitido, ele sopra como bola de chiclete, deixando pequenas crateras. Em seguida, o queijo é resfriado, mas os orifícios permanecem. Mais de 40 bilhões de Oreos são produzidos todos os anos. É o biscoito industrializado mais popular do mundo. O desenho geométrico estampado nele tem o logotipo de Nabisco, o símbolo da qualidade europeia, envolvendo a palavra Oreo. William Tournier criou em 1952 o design do biscoito de chocolate que vemos hoje. Se você usa garrafas reutilizáveis, provavelmente sabe que às vezes elas cheiram mal, mesmo se as utiliza apenas para água normal. Mas não é o líquido que tem odor, e sim os micro-organismos. Quando você bebe água da garrafa, as partículas da saliva e do suor ficam ali. Essas bactérias começam a se acumular, causando o cheiro. Portanto, se você escolher as reutilizáveis, lave-as todos os dias para evitar que esses micro-organismos se acumulem. Após a lavagem, deixe-as secar completamente antes de usá-las novamente. Não só os jeans são os azuis, mas também os uniformes dos policiais. Os primeiros oficiais da lei apareceram no século XIX em Londres e receberam um uniforme azul para contrastar com o vermelho e branco que os militares já vestiam. 2 décadas depois, a força policial foi adotada nos Estados Unidos e ela seguiu o padrão. A roupa ainda hoje é azul porque esta provou ser uma boa cor, não é tão visível nas horas escuras. E os policiais podem observar discretamente coisas e pessoas. Além disso, as manchas não são tão perceptíveis em materiais escuros. E, bem, todo mundo sabe que os policiais vestem azul e são reconhecidos por isso. Então, por que mudar? As cenouras baby são minúsculas e, ao contrário das normais, molhadas. Não muito diferente dos bebês humanos. Mas não são um tipo especial de vegetal. Na verdade, são feitas de cenouras comuns, que são cortadas nas camadas externas e depois polidas para ficarem bonitas. O problema é que não conseguem reter a umidade. Uma comum guarda um pouco de água por causa das camadas que a prendem. Depois de cortadas, as mini cenouras podem secar facilmente.
Por isso costumam ser vendidas em saquinhos com um pouco de água dentro. Os jeans têm rebites de metal e estão lá desde o início. Jacob Davis, o homem que fez a primeira calça jeans, acrescentou rebites de cobre nos pontos com maior probabilidade de rasgar, laterais e bolsos, para torná-los mais fortes. Hoje eles têm uma função mais decorativa, pois são o diferencial da calça. Outra coisa especial sobre jeans são aqueles bolsos minúsculos que aparentemente não servem para nada. Bem, talvez não hoje, mas anos atrás, quando muitos cowboys usavam a calça do tecido, tinham um relógio de bolso, e era ali que o guardavam. Além disso, naquela época eram 4 bolsos, esse pequeno, do relógio, 2 grandes na frente e apenas um atrás. Os apoios de cabeça do carro combinam com conforto e os destacáveis têm tudo a ver com segurança. Se você puxar um deles, verá 2 barras de metal resistentes. Se ficar trancado ou preso no veículo, pode usá-las para quebrar a janela e sair. Estes pequenos pontos vermelhos que você vê às vezes depois de quebrar um ovo não são motivo de preocupação. Trata-se de manchas de sangue que podem ser causadas por uma ruptura em um vaso sanguíneo da galinha durante a postura, e os ovos são seguros para comer. Se você quiser, elas podem ser removidas, sem afetar o sabor do alimento. Isso é reconfortante. Escondida dentro do logotipo Toblerone da montanha está a imagem de um urso de pé sobre as patas traseiras. Isso ocorre porque os ursos são uma grande parte de Berna, uma das maiores cidades da Suíça, onde o fundador criou o chocolate triangular. Toblerone também é uma brincadeira com o nome da família dona da marca, Tobler, e a família italiana Torrone, para mel e nougat de amêndoa. O espaço abaixo de uma xícara de macarrão existe para proteger a massa durante o transporte. Essa técnica é chamada de suspensão intermediária. O alimento não apenas fica mais protegido no copo de isopor, mas também amolece de maneira mais uniforme e rápida. Mesmo que você tenha pensado que o buraco no tubo das canetas esferográficas não tinha propósito, ele tem. É chamado de sistema de ventilação, que ajuda a tinta a fluir com mais suavidade. Dessa forma, uma quantidade uniforme de pressão de ar é criada dentro e fora da caneta, permitindo que a tinta flua facilmente para a ponta. Não é por acaso que as garrafas de molho de soja têm 2 bicos. O molho é líquido e sai da garrafa rapidamente quando você a vira. A maioria dos amantes da comida asiática admite que o derramou pelo menos uma vez na vida. É por isso que hoje em dia os restaurantes preferem servir molho de soja em recipientes especiais que possuem 2 bicos. Esse design permite controlar a quantidade que irá sair. Basta colocar o dedo em um bico enquanto despeja o molho pelo outro. Se você pressionar com força no bico, o molho irá parar de fluir. E, por favor, não retire o dedo em um restaurante. Vai assustar todo mundo. Você provavelmente notou que os assentos de trens e ônibus são cobertos por tecidos com padrões estranhos. Tem alguma ideia do motivo? Isso ajuda a cobrir quaisquer germes e manchas nos assentos. Quanto mais brilhante a cor e mais estampas houver, mais difícil será para o passageiro perceber qualquer mancha e ficar enojado. Além disso, os padrões geralmente são tão feios que ninguém quer olhar para eles por tempo suficiente para detectar manchas. Então sim, eles existem para não chamar a atenção, mas se você olhar, é para tornar tudo menos perceptível. Nenhum ônibus terá assentos brancos lisos, isso é uma garantia. A aba de metal nas latas de refrigerante pode ser virada. Você pode deslizar um canudo no lugar, para não ter que segurá-lo até a boca. Esta aba fixa substituiu a do anel de puxar criada no início dos anos 60. Você se lembra dela, não é? Ela pode ser bastante afiada e facilmente descartada, e até uma ameaça para os outros. Hoje você pode colocar seu canudo diretamente lá. Também significa que consegue fazer algumas bolhas e bagunçar como uma criança de 3 anos. Às vezes, quando você compra uma peça de roupa, recebe um saquinho plástico com um botão extra e uma amostra de tecido. Embora esse pedaço seja claramente para remendar furos, também pode ser usado para testar os efeitos de vários produtos de limpeza em determinadas superfícies. Também é útil para testar os ciclos de lavagem antes de colocar a peça de roupa na máquina. As escadas rolantes têm aquelas escovas pretas fofas por um motivo semelhante ao de algumas terem linhas amarelas nos degraus, impedir que as pessoas se aproximem demais de lugares perigosos, já que nem sempre elas prestam atenção, e às vezes as roupas podem ficar perto do ponto onde o degrau encontra a borda. A escova é uma pequena barreira para ajudar a evitar que isso aconteça. Ela também pode pegar pedaços de sujeira e evitar que outras pequenas coisas caiam nas lacunas.
Os recipientes para a viagem mais associados a restaurantes chineses são projetados não apenas para levar a comida para casa, mas também para armazená-la na geladeira. Eles funcionam como um prato, pois é possível comer diretamente deles sem se preocupar em lavar a louça depois. Na verdade, foram patenteados em 1894 para transportar ostras recém-descascadas e eram conhecidos como baldes de ostras. Mais tarde, foram adaptados para uso como recipientes à prova de vazamentos para alimentos. Você já se perguntou por que as moedas têm pequenas saliências ao longo da borda? É um resquício de tempos antigos, quando elas valiam mais. Os falsificadores poderiam facilmente lixar as bordas para vender como moedas de ouro ou prata e obter algum lucro. As saliências foram criadas para que fosse muito mais fácil saber que uma delas havia sido alterada. Isso não é mais necessário hoje, mas as moedas ainda têm esse estilo alterado. Todos os biscoitos têm furos para garantir que o produto final tenha a textura certa. Esses orifícios minúsculos permitem que o vapor escape para que o alimento não quebre. Se não fossem esses buracos, também conhecidos como dockers, o vapor se acumularia dentro da guloseima e o resultado final poderia ser delicioso, mas com um formato bastante estranho. Os cães gostam de andar em círculos antes de dormir porque herdaram esse padrão de comportamento de seus ancestrais. Não havia camas especiais para cachorros naquela época, então a maioria deles tinha que empurrar a grama alta para fazer uma espécie de local para deitar. Além disso, como bônus, esses movimentos assustavam todas as criaturas à espreita na vegetação. Os donuts são em forma de anel por um motivo semelhante. Se não tivessem buracos bem no centro, a massa sempre estaria mal cozida. A propósito, eles costumam ser associados à polícia, porque na década de 1950, as lojas de donuts estavam entre os poucos lugares abertos até tarde nos Estados Unidos. Era um local perfeito para os policiais pegarem algo para comer e até lidar com alguma papelada durante o turno da noite. Seu jeans é azul por fora e branco por dentro por causa de uma maneira inteligente de tecer o tecido. O fio da urdidura é tingido, enquanto o da trama não tem cor, é apenas branco. Dessa forma, os fabricantes reduzem a quantidade de tinta necessária para cada peça de roupa. Cada avião que transporta mais de 19 passageiros deve levar um machado a bordo. Você o verá instalado como um dispositivo de combate a chamas. Dessa forma, se houver um incêndio elétrico, os membros da tripulação podem cortar a cabine ou outros painéis, e os pilotos podem quebrar o para-brisa se algo de ruim acontecer e as pessoas precisarem evacuar. Os aviões de passageiros são em sua maioria brancos para protegê-los da radiação solar e seus efeitos, e precisam ser resfriados em aeroportos de países extremamente quentes enquanto os passageiros estão entrando ou saindo. A tinta branca brilhante pode refletir a luz do sol de volta. Ela também protege algumas partes feitas de materiais compostos e evita danos, uma vez que há maior radiação ultravioleta em grandes altitudes. Os aviões comerciais devem atingir pelo menos 250 km por hora para obter estabilidade e segurança na decolagem. Alguns menores podem manter a altitude mesmo a 50 km por hora. Mas quando as velocidades são tão baixas, a aeronave pode facilmente ficar desestabilizada e até falhar na decolagem. Os trilhos brancos que ela deixa para trás, também conhecidos como rastros, são formados por causa do vapor d'água, que é produzido durante a combustão do combustível nos motores. Quando o avião atinge sua altitude de cruzeiro de 10 mil metros, as temperaturas ficam bastante baixas, cerca de menos 55 graus. Como é muito frio, então a água se transforma em partículas de gelo. O tempo que os rastros vão permanecer visíveis depende principalmente da umidade. Quanto mais alto for o nível dela, maiores serão os trilhos e mais eles permanecerão perceptíveis mesmo após o avião ter desaparecido. Aeronaves em todo o mundo são atingidas por raios quase diariamente. Uma em serviço comercial regular recebe um deles uma vez por ano, em média. A frequência com que isso acontece depende de alguns fatores. Primeiro, quantos pousos e decolagens cada uma realiza, já que os relâmpagos caem principalmente em altitudes entre 4.500 e 1.500 metros. Também depende da localização. Por exemplo, é mais provável que um avião seja atingido por um raio perto do Equador do que em outras partes do mundo. As aeronaves modernas são projetadas para resistir aos raios. Elas têm que passar por testes especiais de relâmpagos para provar que podem suportá-los. Os voos acontecem principalmente em altitudes de até 11 quilômetros. Existem alguns benefícios, como o ar mais rarefeito ou a produção de menos resistência aerodinâmica, o que também significa menos consumo de combustível.
As temperaturas lá em cima são mais baixas, o que torna os motores a jato mais eficientes. Essa parte da atmosfera também é menos turbulenta, e isso ajuda a tornar as viagens mais suaves. Alguns aviões já foram para o espaço, mas não os que você vê no aeroporto. Esses são os clássicos, que precisam de ar para subir. O espaço é basicamente um vácuo. O primeiro a chegar lá foi projetado há cerca de 70 anos. Durante seu primeiro voo, gerou sustentação e estabilidade, usando suas asas finas e atarracadas. E viajou mais de 5 vezes na velocidade do som. Há pelo menos 1 sextilhão de planetas no nosso universo. Para se ter uma ideia de quão grande é esse número, a Terra pesa quase 1 sextilhão de vezes mais do que alguns animais como o urso. Nenhum desses planetas é cúbico, triangular ou de qualquer outra forma. São todos redondos. No início, um planeta é apenas uma nuvem de poeira e rochas que gira em torno de uma estrela central. Poeira e pequenos pedaços se atraem por causa da gravidade e continuam fazendo isso até formarem uma bolha, que começa a atrair mais matéria. Ela cresce e fica maior, até que termine de coletar tudo pelo caminho. As forças gravitacionais atuam igualmente em todas as direções para que essa bolha adquira uma forma redonda, mas não perfeita. Nosso planeta, por exemplo, é quase uma esfera, mas com uma protuberância no meio, que está lá porque a Terra está girando. Cada vez que ela faz isso ao redor do seu eixo, a parte do meio se desloca mais do que o topo. A área do Equador se move mais rápido do que a dos polos. E quanto mais rápido se gira algo, mais se joga isso para fora. O som viaja 4 vezes mais rápido na água do que no ar. Ele é uma onda, por isso se move mais rápido em uma substância mais densa. Partículas próximas umas das outras, como em substâncias mais densas, se chocam com mais facilidade. A água é mais densa. Há 800 vezes mais partículas em uma garrafa de água do que em uma do mesmo tamanho cheia de ar. As bolhas são redondas porque ocorrem quando uma película fina, como a de água com sabão, retém o ar. As moléculas dessa partícula se atraem e assim ficam juntas, e também formam uma esfera, porque essa é a menor área possível que envolve qualquer determinado volume. Elas não podem ficar menores porque existe ar preso dentro. Você pode transformar seu lápis em diamante. Se aplicar uma temperatura de 1.400 graus e uma pressão de 55.000 atmosferas, conseguirá transformar o grafite em diamante. Na verdade, são 2 variações de um único elemento químico, o carbono. Os diamantes não são usados apenas em joias, mas para diversos fins, como ferramentas de corte para dispositivos eletrônicos. Os castores são construtores incríveis, capazes de criar estruturas ribeirinhas interessantes e complexas. Eles as fazem para se proteger de animais selvagens que podem ir atrás deles, como lobos ou ursos, mas não da maneira que dê para ver logo de cara. Na verdade, os castores não vivem nas represas. Eles apenas as usam como uma barreira para formar uma espécie de piscina ou lago com águas mais profundas. É nesse corpo de água que fica a verdadeira casa deles. É como uma pequena ilha ou um chalé em forma de cúpula. Trata-se de uma área seca onde esses animais ficam seguros. Eles também podem armazenar seus alimentos lá. Essas piscinas são profundas o suficiente para que os bichos terrestres as evitem. Os castores cavam túneis subaquáticos que são as entradas para suas casas. Se um predador ou algum outro perigo estiver chegando, eles conseguem escapar rapidamente para um lugar seguro. Há animais que dormem em pé, como zebras, elefantes, cavalos e alguns pássaros. Os flamingos, por exemplo. As vacas são capazes de fazer isso, mas preferem deitar. Para dormir em pé... Existe um disco anti-roedores que garante que nenhum rato entre nos navios. Esses animais geralmente passam pelas correntes de ancoragem, então o disco é encaixado nelas para que o rato não consiga alcançar a embarcação. As joias geralmente são vendidas em saquinhos e não é à toa. O material deles ajuda a impedir que as peças manchem. A maioria dos vendedores garante que o saquinho original que veio com o anel ou qualquer outra joia é perfeitamente seguro. Na maioria dos supermercados, as laranjas geralmente vêm em sacos de rede plástica. Eles não têm nenhuma função oculta, mas podem ser usados como esfregão. Basta amarrá-lo e usá-lo da próxima vez que precisar tirar a gordura incrustada de uma frigideira. Você não precisa pegar uma colher para tirar a geleia que vem com iogurte. Esse tipo de plástico é bastante flexível, então basta dobrar a embalagem ao meio e despejar a geleia diretamente sobre o iogurte. A função oculta do desentupidor é que ele foi criado para ser usado em pias mesmo. Sim, ele funciona em vasos também, mas nesse caso, cumpre outro para a pia. Aqueles furos extras que ficam na parte de cima da pia têm inúmeras funções ocultas. Primeiro, caso alguém se esqueça de fechar a torneira, a água não irá transbordar e o banheiro não ficará inundado. Segundo,
Graças a esse furo, a água drena mais rapidamente, pois o ar passa por ele, ajudando a água a descer. Grande parte dos zíperes metálicos tem uma trava escondida dentro de si para impedir que você passe vergonha. Não deixe o cursor virado para cima. Quando você o puxa para baixo, ele trava automaticamente. E tudo isso graças àqueles dentes que ficam debaixo dele. A espuma de banho não serve só para deixar a água mais divertida e perfumada. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente, então é possível desfrutar seu banho por mais um tempinho. De qualquer modo, isso só funciona em banheiras de acrílico. As de metal perdem o calor super rápido, mesmo com espuma. As escovinhas das escadas rolantes não servem para limpar ou polir seus calçados. Pode ser bem difícil aplicar cera sobre elas enquanto a escada está se mexendo. Elas servem para sua segurança. As escovinhas não deixarão que você se aproxime demais da borda do degrau, impedindo também que um casaco comprido ou calça se prenda entre os degraus. Originalmente, as bolas de golfe eram lisas. Elas têm uma superfície cheia de buracos agora porque os jogadores perceberam que as bolas desgastadas com o uso voavam melhor do que as novas. Aí, os fabricantes acabaram mudando o processo de fabricação, produzindo bolas com alvéolos. Se você pegar uma caixa de papel alumínio, verá abas que você pode pressionar nas laterais dela. Elas mantêm o papel alumínio reto e impedem que ele saia rolando. Fica até mais fácil rasgar um pedaço de papel quando essas abas são usadas. As 3 alças do galão militar não são só de enfeite. Elas são uma tática bastante inteligente. Quando estiver carregando um sozinho, você pode usar só a alça do meio para distribuir o peso uniformemente, mas se o seu colega quiser ajudá-lo, cada um pode pegar em uma alça lateral. Aqueles orifícios achatados que você encontra em algumas tomadas até fazem sentido, mas e aquele furo redondo que fica abaixo deles? Graças a ele, o plug se prende com firmeza à tomada para que não fique frouxo e nem caia. Às vezes, é irritante ver que não dá para usar o restinho de desodorante. Ainda tem produto lá, mas é difícil de alcançar. Ok, o truque é fácil. Desenrosque o fundo, pegue um lápis e o force debaixo da plataforma. Assim, você conseguirá empurrar o que ainda resta do desodorante. O rolo adesivo é ótimo para remover pelos das roupas, mas sabia que também dá para usá-lo para limpar outras coisas? Por exemplo, quando você quiser tirar a sujeira da bandeja da lava-louças, basta pegar seu rolo adesivo e colocá-lo em cada compartimento, que toda a sujeira, farelos e restos de comida sairão de lá. Os reis ilustrados nas cartas de baralho são personagens históricos que existiram de verdade. Na carta de espadas tem o rei Davi, na de paus, Alexandre o Grande, na de copas temos Carlos o Grande e na de ouros, Júlio César. Os anéis costumavam ser mais do que um acessório estiloso. A nobreza os usava como selos. Os arqueiros usavam anéis para proteger os dedos do impacto com o arco, e as costureiras das picadas de agulhas. Os encostos dos carros são removíveis por uma questão de segurança. Se você tirar um de alguma poltrona, verá 2 barras bastante robustas. Se algum dia ficar trancado ou preso dentro do carro, bata essas barras contra o vidro para sair de lá. A setinha que fica ao lado do ícone da bomba de gasolina no painel do carro indica de que lado a abertura do tanque fica. Isso é muito útil quando você precisa abastecer um carro alugado. Você certamente passou a vida inteira usando o shampoo do jeito errado. Bem, a primeira coisa que você precisa saber é que ele não foi feito para ser aplicado diretamente sobre os cabelos. Deve ser aplicado somente nas raízes. A espuma que se forma durante a esfregação é suficiente para limpar o restante dos fios. O botão que fica na parte de trás do colarinho da camisa serve para manter a gravata no lugar. De qualquer modo, esse botão foi feito para gravatas slim, que já não são tão populares, então hoje ele serve mais como elemento decorativo mesmo. As embalagens de disco de algodão têm aquelas cordinhas para pendurá-las em algum gancho ou suporte. Não é necessário afrouxar e apertar essa cordinha a todo instante. Olhe para o fundo da embalagem, tem uma linha perfurada lá. Basta rasgar no local indicado e puxar o disco de algodão da embalagem pendurada. É mito que o lado vermelho da borracha serve para apagar lápis, enquanto o azul para apagar caneta. O lado azul só apaga erros em tipos de papel mais grossos. Ele funciona tanto para caneta quanto para lápis, mas o papel precisa ser bem grosso. Porém, essa parte azul pode fazer muito mais. Dá para polir suas joias, limpar seus eletrônicos, como por exemplo a tela do seu celular. Sabe aqueles resíduos chatos que ficam depois que você tira um adesivo de um produto? A borracha ajuda nisso também, bem como a limpar objetos feitos com camurça ou sujeira da parede. Não precisa rasgar uma das pontas de um sachê longo. O jeito certo é rasgá-lo no meio. Você pode achar que não faz muita diferença, mas pelo menos haverá menos bagunça de papéis rasgados sobre a mesa.
Aquela costura em V que fica logo abaixo do colarinho dos suéteres os ajuda a não perder a forma com o uso, pois ele é feito com uma camada dupla de tecido, igual a punhos e cós. Para não derramar suco na camisa, tente despejar o líquido pelo outro lado da caixa. Assim, ele vai se movimentar menos e será fácil controlar o fluxo. Para que sua pasta de amendoim fique sempre fresquinha e macia, guarde o pote virado de cabeça para baixo. Assim, o óleo não ficará em cima da pasta o tempo todo e será distribuído de forma igual dentro da embalagem. Sim, você já ouviu falar que aquela gaveta do fogão serve para manter a comida quente quando os convidados se atrasam. Mas sabia que também dá para cozinhar em baixa temperatura nessa gaveta? Os delineadores labial e de olhos geralmente vêm com um apontador instalado na embalagem. A tampa não serve só para proteger o produto, mas também para apontá-lo. As alças extras dos carrinhos de compras servem para organizar melhor suas coisas dentro do supermercado. Você não vai querer colocar sua jaqueta branca perto das cenouras e cebolas dentro do carrinho, vai? Os adesivos que vêm nas frutas revelam tudo sobre a procedência delas. Um dígito de 5 números, onde o primeiro é 9, é um bom sinal. Significa que a fruta é orgânica. Um dígito de 4 números, começando com 3 ou 4, indica que ela foi cultivada do modo convencional. Se a sequência numérica começar com 8 e houver 5 dígitos, é melhor deixar a fruta na prateleira. Os botões metálicos dos jeans, também conhecidos como rebites, ajudaram a tornar os bolsos mais duráveis quando os mineradores os enchiam com ferramentas pesadas. Eles ainda são úteis até hoje, embora não tenhamos o costume de guardar coisas pesadas nos bolsos. Os rebites reforçam as costuras e fazem seu jeans durar mais. Todas as embalagens de Tic Tac foram feitas para soltar uma balinha a cada vez que você a abre. A tampa tem o mesmo formato da bala. Vire a embalagem de cabeça para baixo, sacuda ela levemente e abra devagar. Você verá que somente uma balinha ficará presa no sulco da tampa. Então, se você simplesmente destampa a caixinha e sacode até que 5 ou mais balas caiam dentro da sua boca, saiba que esteve comendo Tic Tac errado a sua vida toda. Você já se perguntou para que servem aqueles buracos extras em cima dos tênis de corrida? Eles são feitos para que você possa amarrá-los de várias maneiras diferentes. Isso é útil quando se quer compensar uma pisada ruim ou até mesmo um dedo do pé machucado. Além disso, você pode mudar o visual dos seus calçados e deixar da maneira que preferir. Muitas pessoas usam a sobrecapa do livro como marcador de página. Não tem problema nisso. Ela protegerá seu livro dos cantos com páginas dobradas. Mas o objetivo principal da sobrecapa é proteger o livro de danos. Por exemplo, se você derramar suco ou deixar cair um pouco de comida no livro enquanto lê. A embalagem de Tic Tac tem aquele pequeno compartimento na parte superior para que você possa servir apenas um Tic Tac por vez. Mesmo que, sejamos honestos aqui, ninguém faça isso. A maioria de nós derrama um monte de cada vez e depois dá um jeito de sacolejar de volta para dentro da embalagem os que caíram a mais. Aquelas saliências de borracha que você vê entre as bandas de rodagem do pneu estão lá para sua segurança. As bordas levantadas informam qual é a altura mínima das bandas de rodagem. Se as saliências e as bordas estiverem emparelhadas, é hora de você visitar a loja de pneus o mais rápido possível. Mas se as saliências estiverem bem abaixo do nível das bordas, você pode seguir rodando. E aquela grade preta na porta do micro-ondas? É algo chamado de escudo de Faraday, e ele serve para evitar que as micro-ondas saiam e transformem a sala inteira em uma gaiola de Faraday. Se elas escaparem, sua comida também não cozinhará adequadamente. Então esse escudo não está lá para deixar mais difícil de ver seu alimento enquanto cozinha, mas sim para manter a energia eletromagnética no seu interior. Que tal uma chave de fenda compatível com chave de boca? Cubra a chave de fenda com a ponta da chave de boca para aumentar o torque. É por isso que a cabeça da sua chave de fenda é projetada do jeito que é. Quando se tem ângulos estranhos, pode usar essa estratégia. Você provavelmente já ouviu aqueles mitos que o lado azul da borracha é para apagar caneta. Isso é falso. A sua finalidade é para apagar lápis, mas caso esteja escrevendo algo em um papel mais grosso. O lado azul também pode remover manchas que você vê depois de usar a borracha rosa. Você já se perguntou por que as laranjas nos supermercados vêm principalmente em sacos de malha vermelha? Isso é um truque para deixar essa fruta parecendo mais alaranjada e te incentivar a comprar. Uma dica extra: não jogue esse saco de malha fora. Amarre-o para que você possa ter um novo esfregão para limpar sua pia, utensílios de cozinha e pratos. Você pode ver que as bolas de golfe não têm uma forma perfeitamente redonda. A superfície delas é coberta com várias pequenas covinhas, algo que as bolas de golfe nem sempre tiveram.
A certa altura, os golfistas experientes começaram a perceber que, com o tempo, as bolas mais velhas e com imperfeições, como cortes e saliências, podiam ir mais longe. Essas coisas criam uma turbulência no ar ao redor da bolinha, o que eventualmente reduz a resistência. Assim, os fabricantes começaram a produzir bolas com covinhas para que pudessem ir mais longe e mais rápido. Você deve ter notado que às vezes há sulcos nos palitos de dente. Isso é mais higiênico porque quando você o quebra, pode apoiar o palito nele e ele não tocará em nada. Outro recurso de segurança que você encontrará, desta vez no seu carro, é uma aba no espelho retrovisor. Com ela, você pode mudar a posição do espelho para não ter dificuldade se tiver um carro atrás de você com os faróis altos. Então, esta pequena aba ajuda você a controlar o brilho das luzes que vêm de trás. Esse recurso surgiu na década de 1930, mas no início da década de 1970, tornou-se parte do equipamento padrão na maioria dos caminhões e carros. Já viu aquele pequeno orifício no iPhone bem ao lado da câmera traseira? Aquilo é um microfone e ele está lá para que o telefone possa gravar o som enquanto você gira a câmera. Alguns cabos têm um cilindro grosso na extremidade. Ele é chamado de núcleo de ferrite ou ferrita. É um óxido de ferro magnético que interrompe a interferência eletromagnética de alta frequência. Por exemplo, sabe aquele ruído estático irritante que acontece se aproximar muito o telefone de uma caixa de som? Isso interrompe sua ligação, e é por isso que cabos com cilindros grandes são muito úteis, pois evitam isso. Sabe por que quase todas as malas e mochilas têm 2 zíperes? É muito mais conveniente e fácil de abrir dessa maneira. Mas não apenas isso, você também pode prender esses 2 zíperes juntos para manter mais seguras as coisas no interior da mala. Você sabe por que os banheiros em locais públicos como shoppings têm aquele espaço grande na parte inferior da porta? Isso é principalmente para uma melhor circulação de ar. Esse tipo de porta também facilita a limpeza do sanitário e serve para verificar se está ocupado se você estiver na fila. Além disso, se você ficar preso lá e a fechadura estragar, ainda terá por onde escapar. Você pode simplesmente rastejar e sair por ali. Já viu aquela tampinha de plástico na extremidade dos estiletes? E eles também têm marcações, o que indica que você pode usá-los várias vezes, sempre com a extremidade da lâmina afiada. Você pode quebrar a lâmina com essa tampa plástica. Aí então pode mover o controle deslizante e trazer a lâmina afiada para frente. Se você já parou um momento para examinar um carrinho de supermercado comum, especialmente aquela parte dobrável, provavelmente viu aqueles arcos de metal se projetando. Eles são feitos para proteger os itens que você leva no carrinho. Você pode usá-los para pendurar sacolas com itens macios que você não quer que sejam esmagados acidentalmente por produtos mais pesados, como pães, ou para coisas facilmente quebráveis, como ovos. Muitas xícaras vêm com um entalhe curvo na parte inferior. Quando for lavá-las, coloque-as inclinadas na máquina de lavar louça. Dessa forma, a água não vai se acumular e sua xícara favorita ficará completamente seca quando você a tirar da lava-louças. Se você é fã do McFlurry, provavelmente já viu que tem um buraco quadrado no cabo da colherzinha. Ele está ali para que se possa fixá-la na máquina especial que mistura o sorvete e suas coberturas favoritas. A máquina tem uma barra que desliza por esse cabo quadrado e depois mexe bem, e você recebe essa colher para que eles possam minimizar o desperdício durante o processo. Bem legal, né? Uma garrafa de leite normal tem uma cavidade do lado. Uns podem ver isso como uma decisão aleatória de design, mas essa cavidade tem várias finalidades. Uma delas é ficar maior se houver acúmulo de gás. Isso acontece quando o leite está estragado, então você nem precisa experimentá-lo para verificar. Além disso, o amassado está lá para que o frasco não estoure se você o deixar cair acidentalmente. A cavidade permite a expansão desse espaço quando acontece a pressão repentina resultante da queda do frasco. O fio dental, claro, ele é importante para a sua saúde bucal e é fácil saber o que você faz com ele. Mas o fio dental também é ótimo na cozinha, pois serve como um cortador de bolo bem preciso, muito melhor do que uma faca comum. A maioria das tesouras de cozinha tem uma abertura serrilhada bem no centro, onde as lâminas e os cabos se encontram. É algo que você pode usar para cortar ervas mais difíceis, como alecrim, tomilho ou cebolinha. Por causa dessa abertura, você não precisa tirar as folhas manualmente, mas despencá-las com um movimento. A maioria dos potes de iogurte de uma porção vem com aquela tampa de papel alumínio, e na maioria dos casos você pode usá-la como colher descartável. Basta retirá-la e com algumas dobras simples você terá uma colher perfeita para o seu lanche.
Não há nada melhor do que uma bela torrada com manteiga no café da manhã, sem considerar os sundaes com calda quente. Mas se você achar difícil espalhar manteiga gelada sobre a torrada, aqui vai uma ideia. Use um ralador de queijo. Calcule a quantidade necessária e rale a manteiga. O processo amolecerá a manteiga, tornando-a mais fácil de espalhar, e você não precisará derreter uma quantidade muito grande no processo. Mas ainda assim, aquela calda quente... A massa seca vem em todos os tipos de formas e tamanhos diferentes, por uma razão. Cada tipo de massa combina melhor com determinado molho. As massas do tipo concha, por exemplo, ficam perfeitas com molhos mais densos e grossos. Por quê? Porque o molho fica dentro das conchas, facilitando na hora de servir e comer. A superfície externa, com nervuras, também ajuda a cobrir as conchas com o molho. Se você acabar queimando seus biscoitos, também pode salvá-los com seu ralador. Basta ralar as partes queimadas, depois de retirar cuidadosamente os biscoitos da assadeira. Mas tenha cuidado e espere que os biscoitos esfriem. Além disso, se estragar um pouco o formato, você poderá mergulhá-los em chocolate derretido. Depois que o chocolate esfriar, você terá biscoitos com formato perfeito. Mas falando sério, depois de entrar na sua boca, a forma do biscoito importa? Só tô falando. Se você gosta de colocar muitos ingredientes nos seus sanduíches, mas não gosta muito quando o pão fica encharcado, existe uma maneira de reduzir a quantidade de umidade. Separe seus tomates ou pepinos fatiados e coloque-os entre 2 folhas de papel toalha por 5 minutos. Depois disso, você pode usá-los no sanduíche. Certifique-se também de espalhar manteiga, queijo ou molhos, como maionese ou ketchup, no pão primeiro. Isso ajudará você a selar o pão e a manter a umidade sob controle. Algumas pessoas pensam que aquele pequeno fio branco que você encontra perto da gema de ovo precisa ser removido antes de cozinhá-lo. E eu estou aqui para dizer que esses fios são chamados de calazas e você não precisa se livrar deles. Eles ajudam a manter a gema no lugar, no centro do ovo. Uma calaza não vai atrapalhar a consistência ou o sabor da sua comida, então removê-la é com você. Já reparou que a maioria das caixinhas de suco vem com 2 abas, uma de cada lado? Na verdade, elas são alças. Os fabricantes projetam as caixas dessa maneira para facilitar nosso manuseio. Assim, não corremos o risco de apertar a caixinha, fazendo o suco vazar. Você não precisa ser um especialista em pães para saber que pode usar açúcar branco e mascavo em suas receitas. Mas já se perguntou qual é a diferença entre esses dois? Acontece que a única coisa que os diferencia é que, durante a produção, uma pequena quantidade de melaço é adicionada ao açúcar mascavo. O melaço é basicamente uma espécie de xarope que você obtém ao processar a cana-de-açúcar. Geralmente, esse melaço é removido durante o processo de refino, e é assim que o açúcar branco é produzido. Mas se sobrar um pouco de melaço no produto final, acabamos tendo o açúcar mascavo, com seu sabor específico e tonalidade mais escura. Eu gosto. Há muitas coisas que você pode colocar em sua máquina de lavar louça além de seus pratos. Por exemplo, você pode limpar coisas como as luvas de silicone ou os puxadores de alguns utensílios de cozinha, como o forno ou fogão. Algumas esponjas de cozinha e toalhas reutilizáveis também podem ser limpas na máquina de lavar louça. Falando em produtos de limpeza para a cozinha, há muitas coisas que você pode fazer com detergente de cozinha. Limpar a mobília do seu quintal, por exemplo. Basta adicionar um pouco de detergente em água morna e usar essa solução para limpar os móveis externos com um pedaço de pano. Por fim, enxague-o com a mangueira de jardim. Você também pode usar detergente para se livrar de manchas de gordura em suas roupas, seja molho de macarrão ou molhos para salada. Cá entre nós, às vezes a gente não acha nossa boca, né? Então, basta aplicar um pouco de detergente na mancha e depois enxaguar com água. Use detergente sem cor para roupas mais claras. Para manchas mais difíceis, deixe o detergente penetrar um pouco e depois jogue a roupa na máquina de lavar como de costume. E pense em talvez começar a usar um babador. Se nenhum método ajudou você a arrumar seu armário e você ainda está com imensas pilhas de roupa para organizar, existe uma maneira simples que pode ser eficaz. É chamada de regra um entra e um sai. Isso significa que para cada nova peça de roupa que você compra, você precisa se livrar de uma que já tem. Dessa forma, você sempre estará organizando seu espaço. Para facilitar a localização de algo em seu armário, boa sorte!
Mantenha os itens mais usados no nível dos olhos. Dessa forma, será mais fácil encontrá-los e pegá-los quando você estiver com pressa. Aqueles itens que você costuma usar com menos frequência, como suas roupas de festa, por exemplo, podem ficar nas prateleiras acima ou abaixo do nível dos olhos. Você pode fazer bom uso de velhas latas de temperos. Se colocar alguns ímãs poderosos dentro das latas, elas podem funcionar como prateleiras magnéticas. Você pode usá-las para todos os tipos de itens do dia a dia, como utensílios de cozinha, colheres de sorvete ou até mesmo talheres. E dá para colocá-las em qualquer superfície metálica, como a porta da geladeira. Elas vão se misturar bem com os seus ímãs de cozinha. Escondida em sua área de serviço, há uma ótima ferramenta para recolher pelos de animais. Às vezes, funciona melhor do que aqueles rolos adesivos. Pegue um lenço umedecido e, com um pouco de esforço e mão na massa, você se livrará dos pelos de cachorro ou gato rapidamente. Isso funciona em todos os tipos de superfícies, mas é especialmente eficaz para móveis estofados. Se você não gosta quando uma porta começa a ranger sempre que você entra em um cômodo, pegue uma barra de sabão e esfregue-a diretamente nas dobradiças. No entanto, isso só ajudará por um tempo, mas funcionará até você conseguir chegar a uma loja de ferragens. E você sabe, compre um pouco de óleo. Já reparou que em alguns elevadores tem uma estrela ao lado do número de determinado andar? Não é para indicar onde fica meu escritório. É para apontar onde fica a saída mais próxima. E nem sempre é no primeiro andar. Provavelmente está localizado no andar mais próximo da rua. Você já se perguntou por que as placas de pare são vermelhas? Antigamente, elas não tinham nenhuma cor específica. E antes da década de 1920, elas nem tinham uma forma padronizada. Em 1992, porém, alguém surgiu com o formato octogonal. Mas, inicialmente, elas eram pintadas de amarelo, porque a coloração vermelha desbota muito rapidamente por causa da exposição ao sol. Então, o amarelo acabou sendo a melhor opção. Foram necessários mais 30 anos para que a tinta esmalte, resistente ao desbotamento, fosse inventada. Acabamos mudando a cor da placa pare de volta para vermelho. Afinal, ainda é a melhor cor se você quiser que algo seja facilmente visto. Você sabia que existe um tipo de rosa que pode crescer mais do que as pessoas? De acordo com o Guinness Book dos Recordes, a roseira mais alta já encontrada cresceu em Viena, na Áustria. Ela tinha impressionantes 8 metros de altura. Sim, ela floresceu nas alturas. Assim como todos nós temos padrões únicos em nossas impressões digitais, não existem dois tigres com o mesmo conjunto de listras. Isso torna mais fácil para as pessoas que trabalham com essa espécie felina distinguir um tigre do outro. Aposto que você não sabia que a Casa Branca tem sua própria floricultura escondida no porão do prédio. Ela foi criada para fornecer arranjos de flores para todos os tipos de eventos que acontecem lá. Provavelmente não é surpresa que a pizza tenha se tornado um prato básico americano, apesar de sua origem italiana. As pessoas nos Estados Unidos adoram tanto essa comida que compram 350 fatias de pizza a cada segundo em todo o país. Cara, eu não tô recebendo a minha parte. Para dar conta da enorme demanda por esse delicioso prato, cerca de 17% de todos os restaurantes nos Estados Unidos são pizzarias. Existe uma maneira de fazer suco de limão sem que as sementes entrem na bebida. Tente cortar a fruta em duas metades e espremê-las com um pegador de cozinha. A ponta pontiaguda do limão deve estar voltada para baixo. O suco escorrerá, mas as sementes permanecerão dentro do limão. Ah, limonada vai bem com pizza. Seja algo tão simples quanto um botão do seu jeans, ou algo que faz parte de um mecanismo de movimento maior. Aqui estão 26 segredos para coisas cotidianas que você provavelmente não conhecia. Você usa maçanetas todos os dias, então é certo se preocupar com quantos germes elas podem conter. No entanto, as maçanetas são feitas de latão em parte por esse motivo. O latão tem um efeito antimicrobiano, eliminando os micro-organismos que gostariam de iniciar uma colônia na maçaneta da porta. As suas calças têm aquele quinto bolso que é conhecido como o pequeno inútil. Originalmente foi criado para fornecer um lugar seguro para um relógio de bolso, algo que era necessário em 1901. Posteriormente, ele seguiu existindo apenas por tradição. No entanto, ainda é um ótimo lugar para colocar os tic-tacs.
Você provavelmente pensou nesses pequenos rebites em seus jeans como alguma coisa fashion, semelhante ao bolso pequeno. Na verdade, eles são incrivelmente importantes. Estão lá para fornecer suporte extra para as regiões ativas do corpo, evitando que as calças se desfaçam de maneira constrangedora. Aquele pequeno botão na ponta do seu cinto de segurança parece estar muito fora do lugar. Na verdade, ele está lá para garantir que a fivela permaneça sempre na ponta, para que você não precise mexer desajeitadamente com o cinto de segurança toda vez que precisa colocá-lo. Você está em um carro novo ou alugado, e o medidor informa que está ficando sem gasolina. Você não sabe de que lado fica a tampa do tanque de combustível. Isso pode causar esforço desnecessário no posto de gasolina. Contudo, o medidor de combustível tem uma seta em que aponta para o lado em que está o tanque. Alguns modelos de carro podem exibir apenas uma mangueira de tanque de gasolina, com a mangueira apontando para o lado onde fica a tampa. Caminhar e fazer trilha pela neve requer o calçado ideal. Os tênis que são perfeitos para isso também têm um ilhó extra para passar o cadarço. Passar os cadarços através dos ilhós extras dará mais suporte aos tornozelos e pés e também proporcionará mais estabilidade à medida que você caminha. Mas enquanto você caminha, bolhas também são uma preocupação. O suor em seus sapatos cria atrito entre os pés e o sapato, o que pode provocar bolhas. O antitranspirante que você usa para as axilas ajudará a evitar que os pés suem. Apenas certifique-se de usar um sem perfume. Cozinhar para outras pessoas é sempre bom, contudo, às vezes os convidados se atrasam. Sim, todos nós somos culpados disso às vezes, não é mesmo? A gaveta extra debaixo do forno, onde você tem mantido todas as suas panelas sobressalentes, foi feita para manter sua comida quente. Ótima para quem se atrasa para as refeições. Já se perguntou quanto tempo aquele cadeado poderia durar a céu aberto, em clima chuvoso, mantendo a sua bicicleta em segurança? Ele tem um pequeno buraco na parte inferior para drenar a água e evitar corrosão interna. Também serve para lubrificá-lo com óleo, prolongando ainda mais sua vida útil. Aquele buraco na porta do elevador não serve para espiar quem está lá dentro, para que você possa evitar compartilhar o elevador com certas pessoas. É um buraco de fechadura, caso ele precise ser aberto manualmente. Ketchup, frascos de molho e todos os outros condimentos que amamos. Chega um momento em que é difícil tirar o conteúdo de dentro deles. Você tenta bater, sacudir e passar uma faca dentro para incentivar os condimentos saborosos a sair. Felizmente, há uma maneira mais fácil de fazer isso. O rótulo na parte superior sugere onde bater no pote. O molho sairá mais fácil e suavemente, permitindo que a gravidade tome o lugar da frustração. O objetivo dos cabides de madeira é ajudar a repelir insetos irritantes e evitar o crescimento de fungos que corroem suas roupas, pois é feito de madeira de cedro, que contém óleos com propriedades inseticidas e fungicidas e já eram usados pelos antigos egípcios, embora para outros fins. Todos nós fomos treinados e testados na arte de digitar e sabemos a maneira correta de usar um teclado. Mas você pode não ter percebido que as teclas F e J têm um pequeno relevo na parte inferior. Eles estão lá para ajudá-lo a encontrar seu ponto de partida correto com os dedos no teclado sem que precise olhar para ele. Se você teve a sorte de pegar o assento da janela no avião, pode já ter percebido o pequeno buraco na parte inferior da janela. Ele ajuda com a pressão do ar na aeronave. A janela em si é feita de acrílico e não é realmente de vidro, o que evita que ela embace, para você poder ver a paisagem em sua jornada. As janelas dos aviões eram originalmente quebradas, no entanto, quebravam frequentemente devido às constantes mudanças de pressão. Janelas redondas são capazes de distribuir uniformemente a pressão, garantindo que você tenha uma viagem agradável sem cair. Para todos os gamers que têm Nintendo Switch, aqueles que tentarem provar seus cartuchos notarão que eles têm um gosto amargo. O fabricante adicionou isso intencionalmente, já que o tamanho do cartucho do Switch é muito pequeno e pode ser um perigo para as crianças, que podem ter uma tendência a colocar coisas que não deveriam na boca. Portanto, o sabor amargo feito de benzoato de denatônio garante que o cartucho não fique na boca por muito tempo. Recipientes de cosméticos com produtos para a pele têm um número secreto. Ele serve para ajudar a informá-lo por quanto tempo o produto será utilizável, garantindo que não cause o efeito reverso, danificando sua pele. As tampas de caneta têm um buraco na ponta. Sua função não é ajudar sua caneta a respirar e melhorar o desempenho, mas sim ajudar você a respirar. Caso você esteja na sala de aula ou no trabalho, mastigue a tampa e acabe engolindo ela, pode ter certeza de que, se estiver presa, os fabricantes de caneta estavam pensando em você.
Quando você está viajando de carro ou qualquer outra forma de transporte terrestre e está tentando beber seu refrigerante preferido através de um canudo, às vezes achará bastante difícil fazê-lo. Basta girar a aba na lata para que seu canudo encaixe facilmente no buraco. Aí você pode se deliciar. Roupas novas sempre vêm com botões sobressalentes, juntamente com um pedacinho de tecido. É muito pequeno para reparar aquela parte do fundilho que sempre rasga primeiro. O tecido vem para você testar como lavar a peça, para que não estrague acidentalmente sua roupa nova. Determinar a quantidade de massa que você precisa só para si pode ser algo difícil. A colher grande para espaguete tem um buraco no meio, que parece estar lá para drenar a água. Na verdade, existe para você poder medir o macarrão cru em seu interior antes de cozinhar, para saber exatamente o quanto precisa. Tênis novos sempre vêm com aqueles saquinhos estranhos. Isso é sílica gel. Esses saquinhos estão lá para reduzir a umidade no ar para evitar qualquer crescimento fúngico enquanto os tênis estavam esperando para serem comprados. Há muita química envolvida para obter essa sílica, e ela é muito eficaz, capaz de absorver 50% da umidade. Então certifique-se de não jogá-la fora. Da próxima vez que precisar secar seus dispositivos eletrônicos, é muito mais fácil do que usar arroz. Já é difícil enxergar à noite enquanto dirige, mas é ainda pior quando o motorista atrás de você está com a luz alta ligada. Seu espelho retrovisor tem uma aba na parte inferior. Quando você a empurra, ela muda o ângulo do espelho. Um é para dirigir durante o dia, o outro, à noite. Isso ajudará no caso de uma pessoa dirigindo atrás de você ter esquecido de desligar a luz alta. Embora as chaves de fenda sejam ergonomicamente feitas para a sua mão, às vezes você tem aquele parafuso que está muito difícil de soltar. O cabo também foi moldado para que você possa encaixá-lo facilmente em uma chave inglesa, permitindo que você aplique mais força, garantindo que possa remover esse parafuso problemático. As escovas em uma escada rolante parecem ser um bom lugar para prender o pé, mas na realidade, essas cerdas longas cutucando não estão lá para dar um brilho extra em seus sapatos, mas por precauções de segurança, a fim de minimizar o risco de prender objetos entre os degraus e a lateral da escada rolante. Se você olhar para ele na rua, pensará que um hidrante tem cerca de 1 metro de altura. Mas o tamanho real do dispositivo usado para fornecer abastecimento de água a bombeiros em todo o mundo é 2 vezes maior. Isto é, se você contar o resto do hidrante que fica escondido no subsolo. Eles são principalmente vermelhos, e não é apenas uma questão de design urbano. Primeiro, eles precisam ter cores brilhantes e facilmente perceptíveis, para que os bombeiros possam identificá-los rapidamente quando necessário. A escolha da cor depende da quantidade de água que o hidrante pode conter. Às vezes pode variar dependendo da localização, mas aqui está um dos sistemas. Um hidrante vermelho tem capacidade de vazão de 1.890 litros de água por minuto, enquanto um laranja tem menos de 3.780 litros. Os verdes, em sua maioria, têm capacidade de jogar 5.680 litros de água por minuto, e os mais abundantes, coloridos de azul, geralmente podem conter mais de 5.680 litros. Ei, fãs de boliche, não é irritante quando sua bola de boliche é rachada? Acontece que a maioria delas pode ser danificada devido a armazenamento incorreto ou picos de temperatura. Agora vamos lá. Como já está rachada, você não está curioso para saber o que realmente está dentro da bola de boliche? Eu com certeza estou. Vamos dar uma olhada. O núcleo interno da bola é feito com óxidos metálicos em pó, como o cálcio ou óxido de ferro. Eles são misturados com um pouco de resina e um catalisador para endurecer a mistura. Então, essa forma de lâmpada que você vê agora dentro da bola é, na verdade, sua parte mais pesada. Isso também influencia a forma como sua bola de boliche gira ao ser jogada na pista. O mesmo acontece com latas de tinta spray. Quando você a sacode, faz um barulho estranho. Mas o que é isso aí? É chamada de bolinha e destina-se a manter a mistura de tinta no lugar e sua forma. Ela normalmente é feita de plástico, metal ou cerâmica, basicamente atuando como um batedor para garantir que sua tinta esteja bem misturada antes de aplicá-la na superfície de sua escolha. Já se perguntou como as garrafas de refrigerante mantêm o gás borbulhante por tanto tempo? Bem, elas têm um pequeno anel de plástico preso à tampa. Ele é colocado lá para evitar que o gás escape e faça com que o refrigerante fique sem gás, mesmo que você o sacuda na sua bolsa o dia todo. Falando em coisas que usamos em um dia quente de verão, espere, não coloque seu boné de beisebol ainda. Preste atenção por 1 minuto e você notará que há um pequeno botão na parte superior. É funcional ou está lá apenas por uma questão de design?
Quando as pessoas começaram a usar tecidos para cobrir a cabeça, alguns dizem que o botão era realmente funcional. Como está em cima do boné, onde todos os painéis de tecido se juntam, o botão superior ajuda a manter a coroa do boné unida em uma única peça. Agora, com os recentes avanços no design de tecidos e padrões, o botão é mais uma característica estética. É usado para cobrir o ponto de junção dos painéis de tecido. Seu boné pode não ter um botão, mas você não acha que um boné é mais bonito quando tem um botão? Os discos de algodão têm 2 lados, e se você prestar atenção neles com cuidado, esses lados realmente têm texturas diferentes. Caso você já tenha se perguntado por quê, o lado texturizado é para aplicar maquiagem e o lado uniforme é para removê-la. Leitores de plantão, este é para vocês. A primeira capa, que vem com muitos livros de capa dura, não é apenas para deixar seu livro bonito. Elas também podem funcionar como um marcador. Basta dobrar as páginas que você já leu embaixo do interior da orelha da primeira capa e pronto. Da próxima vez que você pegar sua camisa favorita, dê uma olhada na casa de botão superior. Ela deve ser costurada horizontalmente e todas as outras são verticais. Acontece que a camisa foi projetada dessa maneira, já que o primeiro e o último botões são os primeiros a ser desabotoados ao longo do dia. Então a direção da casa do botão foi mudada para garantir que a camisa ficasse bonita e ajustada antes que você esteja pronto para tirá-la. Atualmente temos tantas variações desta sobremesa incrível que é difícil imaginar que já vivemos sem ela. Você pode encontrar diferentes tipos de sorvete de massa de biscoito, ou até mesmo um bolo de biscoito com gotas de chocolate basicamente em todos os lugares. Mas o famoso cookie só foi inventado após 1930. A história diz que uma mulher chamada Ruth Graves Wakefield estava preparando alguns biscoitos de chocolate enquanto esperava suas visitas. Ela logo descobriu que estava sem chocolate de padeiro, um ingrediente crucial para os biscoitos clássicos. A solução encontrada por ela foi cortar um pedaço de chocolate meio amargo, pensando que acabaria se espalhando uniformemente por toda a massa, dado o calor do forno. As coisas não correram como planejado. Mas ei, é ótimo que não tenha sido assim, porque foi dessa forma que ela inventou essa sobremesa moderna que tanto amamos hoje. E falando em lanches populares, a batata chips é ainda mais jovem do que o cookie de chocolate. Bom, pelo menos historicamente. Há muitas histórias tentando explicar como ela foi inventada. Uma delas é assim. Um chefe chamado George Crumb, de Nova York, criou as batatas chips em 1953. Ele decidiu buscar uma solução de culinária diferente, pois um de seus clientes sempre falava mal de suas batatas fritas, dizendo que elas eram muito grossas e meio moles. Então, Crumb criou batatas cortadas em fatias finas e que eram fritas até dourar. As pessoas adoraram o prato e deram as boas-vindas ao primeiro lote de batatas chips de braços abertos. Alguém quer um sorvete? Se a história for verdadeira, em 1904, na Feira Mundial de St. Louis, um dono de uma loja de sorvete ficou sem copos para servir seus sorvetes. Então ele criou um waffle em forma de cone, e o resto é história. Ok, eu admito, balas semelhantes a chicletes existem desde a Grécia Antiga. Então esta não é particularmente uma descoberta revolucionária. Mas o chiclete tal qual conhecemos hoje não surgiu até o final do século XIX. Um inventor americano chamado Thomas Adams queria misturar diferentes produtos químicos para criar borracha. Ele tentou e falhou, aliás, ao brincar com a goma de sapote para o seu experimento, mas acabou criando o chiclete que conhecemos hoje. A goma de sapote ainda é usada para produzir a maioria das gomas de mascar. Em 1800 vivia um homem chamado Jean-Baptiste Joly, que trabalhava na indústria de tecidos como fabricante de têxteis. Como ele criou essa próxima invenção que usamos muito hoje em dia, tem menos a ver com ele e mais a ver com a empregada dele. A história diz que ela acidentalmente derrubou uma lâmpada de querosene em uma toalha de mesa. Em vez de ficar chateado com o tecido danificado, Joly notou que a substância deixou o material mais limpo. Já descobriu? Sim, foi assim que surgiu a ideia da primeira lavanderia a seco. Um feliz acidente, se eu posso dizer isso. Agora, este eu amei. Você sabia que os palitos de fósforo eram inicialmente chamados de luzes de fricção? Ou pelo menos foi assim que seu inventor, um químico chamado John Walker, os chamou em 1826. Um dia, ele acidentalmente raspou um bastão revestido de produtos químicos em sua lareira e percebeu que eles se acenderam e criaram uma faísca. Inicialmente feitos de papelão, eles foram feitos com talas de madeira e lixa. Na década de 1940, um homem chamado Harry Coover se deparou com uma formulação química que parecia grudar em tudo o que tocava.
A comunidade científica na época não deu muita atenção para isso, já que a fórmula não parecia ter muitas aplicações no momento. Foi apenas em 1951 que ele olhou um pouco mais para a fórmula e decidiu reaproveitá-la, junto com um colega pesquisador da Eastman Kodak, chamado Fred Joyner. Eles deram um nome completo adequado, mas você deve conhecê-la pela versão mais curta, a Super Bonder. Ela tem tantos usos nos dias de hoje que é difícil acreditar que não foi criada de propósito. Em 1903, um cientista chamado Edward Benedictus derrubou um frasco por acidente. Ele olhou para baixo e ficou surpreso ao ver que os objetos de vidro tinham acabado de rachar um pouco, mas mantiveram sua forma. Ele esperava que o objeto se quebrasse em 1 milhão de pedacinhos. Curioso sobre esse recurso oculto, ele estudou e descobriu que o que restava mantendo o vidro unido era uma substância que reveste o interior do vidro. Tadá! Foi assim que a humanidade criou o vidro de segurança. As asas de avião são lisas, para permitir que o ar flua facilmente ao redor da sua superfície, reduzindo assim a resistência durante o voo. Então, por que adicionar esses ganchos amarelos convexos? Eles obviamente pioram a aerodinâmica. Sim, eles fazem isso, mas também são necessários para a sua segurança. Imagine um avião fazendo um pouso de emergência em mar aberto. Tudo está indo bem, a aeronave está deslizando na água. Em seguida, barcos de resgate chegam no local para evacuar os passageiros. Eles saem do avião através de saídas de emergência localizadas acima das asas. Antes que a porta se abra, o tobogã de evacuação infla. Os passageiros precisam caminhar na asa e descer pelo tobogã. Mas a superfície da asa está escorregadia por causa da água. Eles podem cair e se machucar. Para evitar isso, os comissários instalam uma corda de resgate. Ela é presa por uma extremidade à porta e pela outra à borda da asa, passando por esses ganchos. Durante a evacuação, as pessoas usam essa corda como um corrimão para não cair. Os barcos de resgate também podem ser presos à asa com uma corda e esses ganchos para que o mar não carregue as pessoas para longe do avião. Por sinal, o avião pode ficar na água por de 10 minutos a 60 horas, dependendo do modelo, das condições climáticas e das habilidades do piloto. As saídas principal e de emergência têm alças extras para os membros da tripulação. Durante uma evacuação, as pessoas podem entrar em pânico e acidentalmente empurrar os comissários de bordo. Para evitar quedas, eles se seguram nessas alças. Um cinto de segurança em um avião tem um propósito ligeiramente diferente do que no seu carro. O do carro protege você de um acidente horizontal. Quando um avião está passando por turbulência, ele está tremendo para cima e para baixo. O cinto impede que você bata no teto. Os comissários de bordo têm algemas para passageiros problemáticos. Se alguém se comportar mal e interferir no voo, eles têm o direito de algemar o encrenqueiro ao seu assento. Para fazer isso, eles usam algemas policiais ou de plástico. Este é o máximo que pode ser feito durante o voo. Em seguida, eles denunciam a pessoa que causou problemas ao aeroporto e a entregam à polícia após o pouso. Durante uma emergência, máscaras de oxigênio caem automaticamente. Elas têm uma função a mais que talvez você desconheça: equalizar a pressão e evitar pânico. A pressão do ar pode mudar devido à turbulência, então, entre outras coisas, as máscaras ajudam os passageiros a manter a calma. Seu assento é o seu porto seguro. Aquele colete salva-vidas debaixo dele não vai deixar você se afogar. Além disso, a superfície do assento é feita de material impermeável. Se entrar água na cabine, o assento evitará que você congele, já que não vai se molhar. Também a prova de fogo. A capa pode impedir que o fogo se espalhe pela cabine. Mas o mais importante, pode salvá-lo das chamas. Claro, você provavelmente nunca terá que usar esse recurso, mas é bom se sentir seguro, não? Você pode usar a mesa no assento à sua frente como uma rede. Basta amarrar um cinto, um cobertor ou uma toalha ao redor da mesa e esticar os pés. Você deve ter percebido triângulos pretos na parede acima de alguns assentos. Para você, como passageiro, eles podem indicar os assentos que têm a melhor vista das asas, onde é possível tirar as melhores fotos do voo. Mas os triângulos não foram criados para sua câmera. Os tripulantes monitoram a condição da aeronave através das janelas sob esses sinais. Suponha que as asas congelem, o motor pegue fogo ou o piloto receba um sinal sobre algum problema. Nesse caso, a tripulação se moverá rapidamente para os triângulos e avaliará a situação. E aí está você, sentado sob o triângulo, olhando para a asa e pensando: por que as asas estão localizadas na parte inferior do avião? Elas poderiam ser instaladas acima das janelas ou bem no meio. Na verdade, alguns aviões têm as asas centrais ou acima das janelas, e cada versão tem os seus motivos. O motor e as turbinas ficam sob as asas. É muito mais fácil consertá-los, já que eles estão perto do chão.
E em caso de pouso de emergência no mar, as asas atuam como boias de resgate. Elas ajudam a manter o avião na água. Tanques de combustível vazio sob a asa também podem ajudar o avião a permanecer à tona. Mas essa posição tem certos riscos. Na pista de decolagem, detritos podem entrar nas turbinas. Felizmente, é improvável que isso aconteça, já que são feitas regularmente limpezas cuidadosas nas pistas. Aviões com asas centrais têm menor resistência ao ar. É por isso que caças e aeronaves supersônicas são construídos dessa maneira. Grandes aviões de carga têm asas na parte inferior do casco. Graças a isso, a aeronave fica perto do chão, facilita durante o carregamento. Além disso, é mais seguro pousar em pistas despreparadas com asas altas, já que os detritos não entram nas turbinas. A aerodinâmica desses aviões funciona melhor graças a essas asas. Eles sofrem menos resistência ao ar e entregam a carga mais rapidamente. O oxigênio dentro das máscaras é uma combinação de produtos químicos. O transporte de tanques de oxigênio é muito caro para a companhia aérea. Eles ocupam muito espaço e aumentam o peso, o que leva ao consumo extra de combustível. Portanto, se usa um gerador químico de oxigênio. Está localizado no painel acima da sua cabeça. Há um pequeno tanque com compostos de bário, sódio e potássio. Eles se misturam e criam uma reação química quente que libera oxigênio e o passa para a máscara. Pequenos orifícios nas janelas evitam que o vidro quebre. A pressão do ar dentro da aeronave é muito mais forte do que a externa. A diferença é tão grande que o ar pode simplesmente quebrar o vidro do outro lado. Para evitar isso, são feitos esses pequenos furos. O ar penetra lá e reduz a carga na janela. Por sinal, as janelas têm essa forma redonda pelo mesmo motivo. É ideal para uma distribuição igual do ar. Se fossem quadradas ou triangulares, correntes de ar com umidade se acumulariam nos cantos. Isso levaria à destruição. Além disso, a água não se acumula graças a esse orifício. As janelas são feitas de vidro triplo. O vidro externo recebe a pressão. O do meio serve para compensar a diferença de pressão. A terceira camada protege a segunda dos passageiros que gostariam de tocá-la. Tecnicamente, o avião poderia voar com uma camada, mas seria perigoso. Também é instalada proteção extra para as rodas. Elas experimentam cargas enormes durante o pouso. Mas não se preocupe, elas não vão se quebrar. Os pneus podem suportar uma pressão de 5 a 7 vezes maior do que a que são submetidos. Está vendo a placa banheiro na porta? Tem uma trava secreta embaixo dela. Os comissários de bordo podem destravar a porta pelo lado de fora, então não espere total privacidade. Claro, é proibido que outros passageiros façam isso. A tripulação só pode abri-la em caso de emergência. Quando os comissários de bordo caminham pela cabine durante o voo, eles sempre tocam as prateleiras superiores acima dos assentos. Eles não estão verificando se os compartimentos de bagagem estão fechados. Ao longo da parte inferior desses compartimentos, há alças na forma de bordas irregulares. Os comissários de bordo se seguram nelas para não caírem. É uma coisa muito conveniente, especialmente para aqueles que não gostam de tocar nos assentos com passageiros sentados a caminho do banheiro. Tem um motivo importante pelo qual as turbinas são instaladas sob as asas. Anteriormente, elas eram localizadas na cauda do avião para melhorar a aerodinâmica do voo. Se um dos motores parasse de funcionar, a cabine não tremeria tanto. Sim, os aviões podem voar com apenas uma turbina funcionando. Além disso, as asas eram mais finas e simplificadas graças às turbinas da cauda, o que também era bom para a aerodinâmica. Mas descobriu-se que essa localização significava custos adicionais. O motor ser localizado na cauda não favorecia a manutenção. Ele era colocado em um lugar alto, então as pessoas precisavam de equipamentos especiais e tempo extra para realizar o serviço de manutenção. E, é claro, isso afetava o preço das passagens. As turbinas começaram a ser instaladas sob as asas para economizar dinheiro e tempo. Você já notou a luz piscando na cabine antes da decolagem? Isso acontece quando o piloto desconecta um avião da fonte de alimentação do aeroporto e muda para a fonte de alimentação de bordo. Essa transição rápida pode causar essa oscilação na energia. Senhoras e senhores, deem boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, o saco de lixo. Inventores canadenses criaram esse item indispensável cerca de 70 anos atrás. Hoje, ele vem em uma enorme variedade de formatos, cores e tamanhos. E se você acha que só serve para uma coisa, está enganado. Essa coisinha pode até poupá-lo de alguma conversa indesejada. Mas vamos falar sobre isso depois. E se eu lhe disser que você está usando a sua sacola de lixo de forma errada? Se observá-la com mais atenção, dá para ver que a costura é virada do lado avesso. Isso não foi um erro de fabricação.
Na verdade, não é preciso sacudir para abri-la. Basta colocá-la sobre a abertura da lata, como se fosse um chapéu. Depois, empurrar o meio para baixo, encaixando o fundo da lata. Relaxa, não é só você que não sabia disso. Esse truque já viralizou na internet e recebeu milhares de visualizações. Digamos que você precise tingir os cabelos, pintar as paredes ou fabricar uma caneca de argila, mas não tem nenhuma roupa protetora em mãos. Aí é que entra a boa notícia. Dá para fazer uma usando um saco plástico. Isso vai levar menos de 1 minuto. Encontre um largo o suficiente para caber o seu tronco. Faça um furo no fundo dele para passar sua cabeça e 2 nas laterais para os braços. Tcharam! E que tal aproveitar para produzir um chapéu com outro saquinho e proteger seus cabelos? Quando tiver terminado o seu trabalho, lave seu traje improvisado e o reutilize. Nosso próximo truque é para quem não gosta de desperdiçar dinheiro. É possível usar um saco plástico em vez de uma capa de chuva. Ela já parece um saco de lixo mesmo. Basta fazer um corte redondo nele, encaixar o rosto e pronto. E dá para reutilizar quantas vezes quiser. Também dá para criar um porta-sacolas de lixo com uma garrafa. Pegue uma grande, pode ser de refrigerante ou de gel de limpeza. O que importa é o formato. Precisa ser reto para facilitar o armazenamento das sacolas. Lave a garrafa, seque-a e corte o gargalo e o fundo. Vire de cabeça para baixo. E prontinho! Seu porta-sacolas está pronto. Use a imaginação e pinte ou decore seu projeto manual com adesivos a seu gosto. Quando acabar de enfeitar a garrafa, prenda-a na parede da cozinha ou em uma das portas do armário. Digamos que você planejou um fim de semana perfeito ao ar livre há um bom tempo, mas quando finalmente chega no local combinado, começa a chover. Ei, nada de voltar para casa. As sacolas plásticas podem ajudar, caso seja necessário colocar suas roupas ou equipamentos sobre o mato molhado. Outra coisa, dá para fazer um saco de dormir improvisado com um saco plástico. Quando parar de chover, ele servirá como colchão para colocar debaixo do verdadeiro e protegê-lo da umidade e trazer mais conforto. Basta encher com folhas macias e palha. Um saco plástico grande pode ser seu melhor companheiro em um acampamento com amigos em alguma mata. Ele pode ser transformado em banheiro temporário e até em vestiário. Basta pendurá-lo em uma árvore e ninguém mais vai espiar você. Se for sair para caminhar com seus tênis preferidos, que se molham facilmente, aqui está uma dica para manter as meias secas. Cubra-as com sacolas plásticas e coloque as bordas delas dentro das meias ou da calça e depois calce o tênis. Tem um porém. Seus pés podem escorregar com isso, então tome cuidado. Essas meias plásticas também são úteis quando for preciso vestir uma calça jeans apertada e sempre fica presa nos pés. Sua mochila já rasgou no pior momento possível? Uma sacola plástica com alças pode se transformar em uma improvisada. Coloque suas coisas lá dentro, passe os braços pelas alças e pronto. Uma sacola plástica também pode servir para encapar livros. Basta usar algumas de várias cores para criar uma capa diferente. Digamos que você está se mudando para uma casa nova e precise embalar suas coisas. De repente, as caixas acabam. Já passou por isso? Não se preocupe. Pegue um saco de lixo daqueles grandes e embale o resto das coisas. Ao contrário das caixas, essa embalagem protegerá tudo da chuva ou da neve. Outra utilidade é embalar lençóis, travesseiros e bichinhos de pelúcia. Se precisar guardar roupas ou brinquedos de pelúcia a vácuo, coloque-os dentro de um saco de lixo, ponha o tubo do seu aspirador dentro e o ligue. O aspirador removerá todo o excesso de ar, poupando espaço dentro da sua mala ou no porão. Você recebeu um convite para um jantar romântico na casa de alguém muito especial. Finalmente! E quer demonstrar seus dotes culinários. Mas essa pessoa não tem um avental. Você não quer arruinar sua roupa nova. Sem problema. Improvise um avental usando um saco de lixo grande. Isso vai surpreender o seu crush ainda mais. E por falar em roupas descoladas, já ouviu falar em vestido saco de lixo? Celebridades e marcas famosas de moda chocam o público de vez em quando, com looks que parecem ter sido feitos com esse material. Algumas fazem mesmo as roupas com ele, em vez de tecidos. Essa é uma opção popular para jovens artistas que não podem pagar por tecidos caros. O plástico é muito flexível, então pode ser usado também como enfeites em roupas. As possibilidades são praticamente infinitas. As pessoas usam esse material para criar luminárias, capas para roupas, bolsinhas para cosméticos, organizadores de maquiagem, óculos reciclados e muito mais. Tem gente que até tece cestos, bolsas e tapetes com sacos de lixo. É super fácil fazer um tapete. Corte vários saquinhos em tiras do mesmo tamanho e faça longas tranças com elas. Agora é só enrolar em espirais, colocando cada camada. Para deixar a espiral mais firme, é possível costurar na máquina, do meio para as bordas, como se estivesse desenhando uma estrela.
Essa trança plástica também pode servir como um cadarço improvisado, corda ou laço para decorar presente e flores. Durante filmagens, os sacos de lixo podem ser verdadeiros protagonistas. Se estiver gravando em um ambiente fechado e a luz solar estiver forte demais, basta cobrir as janelas com eles para ofuscar a iluminação ou equilibrar o tom de branco. Os pretos, que são a prova de luz, podem servir como blackout. Fique à vontade para usar uma sacola branca e criar uma bola de luz difusa. Basta inflá-la como um balão e colocá-la perto de uma lâmpada. Mas lembre-se de usar uma lâmpada LED, para que o plástico não esquente demais. Todo mundo sabe que encostar um ferro quente nele é uma má ideia, pois ele vai derreter. Mas isso permite a criação de vários formatos com esse material colorido e barato. Quer fazer um vaso chique diferente? Pegue uma tigela e a cubra firmemente com papel. Depois, coloque tiras de sacola plástica ao redor. Cubra com mais uma camada de papel e passe o ferro suavemente sobre a superfície da tigela. Pronto, o plástico derreteu e você agora tem um vaso ecológico e estiloso. Os saquinhos também podem produzir efeitos sonoros interessantes. Se você mora em um deserto, onde quase nunca chove, e precisa recriar aquele som relaxante, use um deles. É sempre melhor falar abertamente como um adulto, mas se você não conseguir, aqui está um truque. Da próxima vez que alguma pessoa chata ligar, não perca tempo inventando desculpas para não falar naquele momento. Apenas pegue um saco plástico e aperte-o perto do telefone, gritando: "Alô? Alô? Não estou te ouvindo!" Pode confessar, você também já usou esse truque.